Deus começou a me perguntar quem tu é quando eu tiro o teu dinheiro. Quem tu é quando eu tiro tuas roupas. Quem tu é quando eu tiro os lugares que tu pode frequentar. Quem tu é quando eu te coloco dentro da tua casa. Só com o teu filho, com o teu marido. Sem distrações do mundo. Quem fica? Uau. Se já não posso mais colocar a culpa no cansaço. E eu não posso mais colocar a culpa nas coisas do mundo, porque eu tenho que fazer determinada coisa. Quem nós somos quando Deus tira todas as camadas das coisas que só são desse mundo? Quem fica? Como a gente trata nosso marido? Como a gente trata nossos pais? Que tipo de mãe a gente é? Que tipo de amiga? Que tipo de sócia? Que tipo de pessoa a gente é quando tira tudo a frequência? Oi, seja muito bem-vinda ao Show You Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Show You é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver profissionalmente, espiritualmente, pessoalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres, e eu tô aqui com as minhas sócias de projeto. Sejam bem-vindas. Olá, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada, estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos viver de forma plena e próspera, né, Gil? É verdade. E eu sou a Gil Santos, mentora de mulheres na área do brand pessoal. E assim como as meninas disseram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Antes da gente começar o episódio de hoje, que tá muito legal e muito especial, o recadinho de sempre. Não esquece de curtir o nosso canal, de ativar as notificações e de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque esse episódio tá transformador, né, Beta? É verdade, e ela tem muito a nos ensinar, né? Ela já teve um podcast. Ai, que medo! Muito legal! Um podcast muito inspirador, muito legal. Ela que é uma potência de mulher, né? Transmite essa energia boa, contagiante. Seja bem-vinda, querida. Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço. Olha, a gente fica até meio assim constrangida, né? Eu não sei como é estar do outro lado. Essa é a minha primeira experiência do outro lado. Já tive outras, mas depois de transformada por Jesus, uma nova identidade, é a minha primeira vez que estou do outro lado. Que Então, amém. Seja bem-vinda. Então, para começar, já que tu falaste sobre isso, assim, nós queríamos saber quem que é a Marci na essência. E já que tu falaste, né, depois de Jesus, já nos conta também um pouquinho, linkando com a tua história, como é que foi esse teu encontro com ele, essa tua virada de chave. Uau! Eu falei, né, não consigo me preparar. Eu sempre peço para que Deus me use. Que eu não fale nada além do que Ele gostaria, mas que eu também não oculte nada por ego ou por vaidade. Uau, mas enquanto tu muito me bom. perguntou, a primeira palavra que me veio é quem é na essência. Eu sou muito sonhadora. Eu sou uma filha amada, transformada, sonhadora. Amém. Mas nem sempre foi assim. Eu acho que a essência, ela vem. Mas eu, até bem pouco tempo atrás, conheço Jesus há bem pouco tempo. E dizem que esse amor do início, né? Tem quase 3 anos aí. Dizem que ele permanece. E amém, né? Alguns dizem que depois ele pode sumir. Eu creio que o meu vai permanecer, porque eu sou intensa. E permanecerei. Nada de crente mole. Mas eu conheci Jesus numa fase muito difícil da minha vida. E eu acho que esse é o caminho de muitas pessoas. Muitas de nós, principalmente mulheres, nessa geração, cansada, exausta. Cansada de produzir e achar que a gente não tá produzindo nada, que a gente não tá indo pra lugar nenhum. Essa era um pouco da minha história. Eu me lembro de, desde sempre, ser uma mulher que queria ter sucesso. Uma vez me perguntaram qual era a minha fotografia de sucesso. Pra mim era, um dia eu sairia na capa da Forbes usando um All-Star. Bem rebelde. Bem a cara sabe, da Marci. assim, pra mostrar pras pessoas que eu sou diferente. E amém, eu acho que sim, já nutria o ser diferente, mas muito com as coisas do mundo. Então eu busquei esse sucesso durante As muito tempo. motivações erradas, né? Nas motivações erradas, nas coisas do mundo, né? Eu trabalhei durante quase 15 anos, né?
com a parte de comunicação, então eu trabalhava na Olímpicos, marca de tênis, eu sempre falo aonde, Legal. porque eu tenho muito orgulho dessa parte, né? Apesar de eu ter chegado num momento onde não fez mais sentido, eu vivi muita coisa lá que me ensinou. Então, lá Deus me preparou e me treinou, mesmo sem eu saber, para muitas coisas que eu faço hoje. Que legal. Mas teve um determinado momento, a vida era muito legal, eu ganhava um bom salário, eu trabalhava muito, eu viajava muito, eu cuidava dos contratos das pessoas famosas, e uau, as pessoas achavam a minha vida incrível. Afinal de contas, eu viajava de segunda a sexta, Sim. muitas coisas, muitas pessoas, muitos eventos. Mas teve um determinado momento que parou de fazer sentido. Comecei a sentir dentro de mim que aquilo não fazia mais sentido. Já não era mais sobre dinheiro, já não fazia mais sentido me preencher, porque no final das contas eu sentia que eu fazia, mas eu me sentia vazia. Isso sem conhecer Jesus ainda. Sem conhecer Jesus ainda. Então eu me sentia vazia, eu me sentia perdida, eu me sentia cansada e exausta. Mas Não- aparentemente estava tudo bem. Tava tudo bem, porque na minha cabeça era, mas é isso? Não é isso que é a vida? Na minha cabeça é, me É o que ensinaram nos que tem que ser vendem, né? assim. Nos Eu vendem tenho isso. que trabalhar e no final do dia você vai estar exausta, você vai estar cansada e o trabalho é assim mesmo, e dar conta de todos os papéis é assim. Então, pra mim, isso era uma verdade. Só que, né, Deus começou a me transformar e me mostrar, e eu tive um burnout. Eu já tinha me mudado pra São Paulo, eu tava morando lá, e eu tive um burnout. Tão simples quanto eu já sentia há muito tempo que não conseguia mais suportar fisicamente e emocionalmente aquela carga né, do trabalho e tudo mais, e a forma como eu levava a minha vida. Mas um dia determinado eu acordei e eu não consegui mais pensar. Talvez você que está ouvindo não consegue entender esse sentimento, mas não consegui mais pensar. Eu perdi a capacidade de pensar. E eu simplesmente liguei pro meu chefe e falei, me demito. Ele falou, calma, vamos tirar um tempo. Eu falei, não. Porque eu sempre, sim, mesmo que eu não tivesse conhecido Jesus, as características, elas estavam ali. Então, eu sempre fui muito impulsiva. Eu sempre decidi, eu vou com coragem, eu vou. E eu falei, não, porque se eu tirar 30 dias de férias, eu vou voltar e eu vou achar que eu posso continuar. E eu me demiti. Então, do dia pra noite, eu tinha um bom cargo, uma vida legal, uma vida instável. Eu morava em São Paulo, tinha, né, eu nunca fui de olhar preço pras coisas, eu olhava, vivia de uma forma muito ruim também com o dinheiro, porque eu gastava tudo que eu ganhava. Então, era o excesso do excesso do excesso. Então, naquele momento, eu falo que eu conheci Jesus porque ele me permitiu que me tirasse tudo. Até quando a última coisa que me sobrasse fosse ele. Então, Deus me Uau. tirou o dinheiro, eu voltei a morar em Novo Hamburgo e eu precisei da ajuda de muitas pessoas. Eu perdi o trabalho e, consecutivamente, eu também perdi muitos amigos, porque é muito mais fácil você estar cheio de pessoas quando você também consegue promover para as pessoas aquilo. Perfeito. Né? Nossa, muito bom. E aí, quando tu não tem mais aquilo pra oferecer, quem fica? Fica a tua família. Fica aquelas pessoas que muitas vezes no meio da reunião, teu pai e tua mãe te ligam numa emergência e tu não fala, atende. não posso atender. Mas quando a dor pega e quando não te sobra nada, são só essas pessoas que a gente tem. E são essas pessoas que vão acolher a gente. Então, eu vivi uma fase onde fiquei sem dinheiro pra pagar o aluguel, fiquei sem dinheiro pra comer, eu não sabia como eu recomeçava a minha vida. E eu lembro de ter feito uma oração no sofá da minha casa. Eu não conhecia Jesus desse jeito que eu conheço hoje. Eu nunca não frequentava a igreja. Eu era católica de batismo, mas assim, não De BGE. praticante. De BGE. E eu lembro que eu ajoelhei na frente do meu sofá e fiz uma oração. Eu falei, Senhor. Eu não falei Senhor, porque Senhor é um termo mais íntimo. Eu falei, Deus, se tu tá me ouvindo, eu não aguento mais. Eu não consigo mais fazer desse jeito, eu não quero mais fazer na força do meu braço, do meu jeito tá dando errado. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo pra que tu faça. Eu quero Uau. viver agora. Eu já vinha ouvindo algumas coisas do David Leonardo que me despertavam pra isso. E eu sinto que a minha conversão começou naquele dia. E a partir dali, tudo ficou pior. Eu preciso ser honesta. Porque antes de Deus organizar de verdade, ele precisa arrumar a bagunça que a gente fez. Foram 15 anos, não, 30 anos, vivendo na força do meu braço. Abrindo portas que eu queria abrir. Batendo e destruindo, literalmente, portas que Deus não queria que eu entrasse. Vivendo uma vida do mundo onde eu achava muito que era sobre a vaidade, era sobre o meu corpo, era sobre quem eu era. Então, se eu não tivesse bem vestida, eu não seria bem aceita. Se eu não tivesse dinheiro, eu não poderia ser aceita, eu não teria sucesso, eu não seria uma pessoa digna de ser admirada. Pra mim, eu colocava muito isso numa conta. E claro que eu consigo ver hoje isso de uma forma que antes eu não via, não era nítida, nossa, eu sou o que eu visto. E a partir dali, Deus me transformou muito. Deus tirou o lugar, eu colocava o dinheiro no lugar de Deus na minha vida. Então, era sobre o trabalho, era sobre o que eu tinha. E Deus foi me transformando muito. E pra começar a organizar a minha vida, Deus me deu o Mateus. Eu pedindo, achando que Deus ia organizar minha vida financeira e o trabalho.
E ali Deus começou a me mostrar sobre o papel da mulher. Porque Uau. antes de começar a organizar todo Então o resto... até ali tu era solteira. Solteira, já tinha sido... Tinha casado, assim, morado junto lá Aham. atrás, mas pela minha loucura do trabalho, eu achava que outra pessoa também não era suficiente, então eu vou me separar, porque eu quero ir pro mundo, eu quero ser solteira, A quero famosa viver. autossuficiente, Família não era empoderada. tua prioridade. Não era a minha prioridade. Autossuficiente. E aí, ali, Deus me apresentou, logo depois daquela oração ali, Deus me apresentou o Mateus. E nós tivemos um filho, e nós engravidamos com 23 dias de namoro. Uau! E depois desses 23 dias de namoro, tudo Nossa, eu que achava que tinha pego o Tobias com 1 mês. O Tobias era meu cachorro. Tu tá com 23 dias, tava com um filho. no auge, não Nossa. tava com a vida profissional resolvida, não tinha a conta bancária que eu gostaria, porque a gente idealiza, né? O dia que eu tiver um filho, Aham. a vida vai estar organizada, eu vou Nossa. conseguir viver a É maternidade. sempre os nossos planos, né? Isso é Grande besteira. A gente se conheceu, foi morar junto, e ali o trabalho estava acontecendo. Eu ainda já tinha começado a construir uma empresa de mentoria, né? Que ainda era muito focada em empresas. Depois Deus foi me transformando e foi trazendo mulheres. E eu fui entendendo que o meu chamado era muito com mulheres. E que não era mais sobre o trabalho delas, era sobre a vida. E aí eu fui conhecendo Jesus. E a cada momento, cada experiência que eu tinha com Deus, eu sentia que eu queria mais. Eu queria mais. Eu não fazia a menor ideia para onde eu tava indo. E o que estava acontecendo. Hoje eu já consigo ter noção de para onde Deus tá me levando, apesar de que ele pode mudar tudo completamente. Mas eu já consigo entender e confiar de que ele está guiando. No começo eu não sabia, só parecia uma grande confusão. Foi muito difícil suportar o processo e ainda é, porque Deus ainda está organizando algumas coisas. Então, para responder o que tu perguntou no início, as características que Deus me criou para ter já estavam comigo. Mesmo quando eu não conhecia ele e eu não deixava com que ele conduzisse a minha vida. Mas eu usava de uma forma errada. Eu Sim. usava para achar que eu era autossuficiente. perfeito. E tudo mudou quando eu descobri o papel da mulher. Eu descobri que a vida não precisa ser essa correria. E eu não consegui... Você consegue imaginar Jesus correndo desesperado numa pauta, tentando equilibrar todos os papéis? Não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar que aonde há tanta pressa, aonde há essa disputa, aonde há tanta vaidade, está Deus. Verdade. Porque eu acho que ele Uau. era tão Perfeito. simples. Ele era tão... Bem resolvido, né? resolvido, tão simples. E aí, mas eu não vou ser ele porque eu não vou ser perfeita. Sim, mas o evangelho diz que o objetivo é eu tentar ser o máximo que eu posso parecida com ele. Isso significa que eu preciso curar as coisas desse mundo. Então, eu vivi recentemente um momento para chegar até aqui onde eu tô hoje, que Deus me pediu 40 dias de jejum. E nesse tempo, renunciar às minhas redes sociais, renunciar a todas as minhas parcerias e tirar todas as roupas do meu guarda-roupa. Uau. Tudo, sapato, roupa, joias, tudo. No começo eu vendi algumas, e depois chegou um tempo que Deus falou, agora chegou a hora de doar tudo. Então eu doei todas as minhas joias, eu doei todos os meus tênis, eu doei todas as calças, calcinha, gente, meia, bolsa, mala, óculos, tudo. E foi muito doloroso. Gente, eu acho isso maravilhoso, porque Deus tá fazendo realmente nova novo, todas as tudo, coisas. tudo. Isso é incrível. Nova. Eu amo mudanças, Incrível, né? porém... Desafiador. Porém dói. Dói. Mas assim, eu consigo ver beleza nisso que eu falo, uau, Deus realmente tá fazendo nova todas as coisas. Todas. E tudo que vem dele é maior e melhor. Tem até uma música, né, da Luma Eupídio que fala, é maior e melhor. Sempre é maior e melhor. Sempre é maior Nunca e melhor. é- Mas nunca é não, pior. Mas a gente tá ali apegada, né? Mas parece, porque parece pior. E quando a gente começa a conhecer Deus, por isso que o grande segredo é procurar Deus na tua intimidade. Porque quando tu começa a entender como Deus opera, tu vai entender que por mais ruim que pareça, ele precisa organizar algumas coisas. Perfeito. E não tem como, ele te prepara. Tudo é um treinamento. Tudo que tu tá passando hoje, por mais horrível que pareça, é um treinamento pra próxima estação. E aí o passaporte pra próxima estação, né, que dizem, o deserto não é um lugar de morada, ele é um lugar de passagem. Mas por que muitas pessoas ficam tanto tempo como o povo do Egito no deserto? Aham. Porque não entende que aquele sofrimento que não é pra te desapegar. culpar. Aquele Exato. sofrimento é pra te ensinar. Então, Senhor, a minha oração é, Senhor, entendi, tem que aprender alguma coisa. Vamos lá, pode mandar rápido. Vamos acelerar Vamos a acelerar, escola. já entendi, me manda que eu quero aprender logo pra ir pra próxima estação. Sai desse lugar. Perfeito. Nossa, mas eu vejo muito assim que ele realmente rasgou tua identidade, teu Rasgou. RG. Rasgou. Literalmente, ele rasgou e ele fez uma identidade nova em ti, porque Literalmente. veio tudo junto, veio o teu papel da mulher, né? Porque tu conheceu o teu marido, né? Logo já veio a maternidade, logo em seguida a tua identidade de filha nele, foi tudo junto, né? Tudo junto. E eu Tudo sinto junto. que agora eu tô Que vivendo um lindo. tempo de
descanso em Deus. Tem sido um tempo difícil, porque eu sinto que Porque ele tu não tem teve tratado isso minhas nele. emoções. Tu não teve Não isso tive, nele. mas agora é um descanso de... Gente, minha vida está longe de estar resolvida, tá? Só vou deixar bem claro, longe de estar resolvida. Mas eu consigo sentir a paz que excede o entendimento. Essa que as pessoas tanto falam, eu consigo sentir que tá bom, eu sei que Deus tá fazendo algo aqui, na hora certa ele vai... Então, nesse meio desse Perfeito. jejum, eu tirei todas as coisas e foi muito difícil, porque Deus começou a me perguntar quem tu é quando eu tiro o teu dinheiro. Quem tu é quando eu tiro Uau. tuas roupas. Quem tu é quando eu tiro os lugares que tu pode frequentar. Quem tu é quando eu te coloco dentro da tua casa. Só com o teu filho, com o teu marido. Sem distrações do mundo. Quem fica? Uau. Se já não posso mais colocar a culpa no cansaço. E eu não posso mais colocar a culpa nas coisas do mundo, porque eu tenho que fazer determinada coisa. Quem nós somos quando Deus tira todas as camadas das coisas que só são desse mundo? Quem fica? Como a gente trata nosso marido? Como a gente trata nossos pais? Que tipo de mãe a gente é? Que tipo de amiga? Que tipo de sócia? Que tipo de pessoa a gente é quando tira tudo? Deus ainda, ele vai, às vezes, né, pra esmagar, assim, Mais gatinho. fundo. Tava completamente sem nenhuma roupa no guarda-roupa. E eu comecei, fui em alguns lugares, eventos, aniversários. E aí eu só consegui olhar pras pessoas muito bem vestidas. E aí eu me lembrava de quantas vezes eu nem dava valor, eu simplesmente comprava. Eu simplesmente achava que eu só precisava de mais uma peça. E Deus começou a me trazer à memória quanto de dinheiro eu joguei fora. Quanto de dinheiro muitas vezes eu poderia ter investido em coisas que me trariam paz no futuro, que eu poderia trabalhar menos. Se eu usasse o fiel no pouco, usar com mais diligência. Então, foi um tempo muito profundo. Então, nesses 40 dias de jejum, Deus me entregou um canal no YouTube, que é hoje meu projeto, que não é o meu trabalho, mas é o projeto, eu digo que é onde Deus é meu sócio, e eu só tô indo, eu só tô fazendo. E nesse tempo, Deus me disse que a única roupa que eu poderia usar nesse canal era uma camiseta branca, Uau. que é a roupa que não precisa provar nada pra ninguém. E é porque não era sobre a roupa, era sobre mim, porque ele conhece a filha que tem. Então, a cada episódio eu ia ficar preocupada com que roupa eu ia usar. Camiseta branca. Então, todos os meus vídeos são gravados de camiseta branca. Quando eu venho e quando né, a minha proposta é, toda vez que eu for falar sobre Deus, eu levar a palavra de Deus pra alguém, eu vou estar vestida Gente, como que ele quis. autêntico isso, que Não, e é legal. E tudo isso que a Márcia tá falando, porque eu já acompanho a Márcia legal. e já faz alguns anos, desde que ela trabalhava, acho que na Olímpicos ainda. Eu acompanho Desde as baladas. na As Márcia. baladas. E eu disse pra ela, quando ela chegou aqui, Márcia, a sessão que eu tenho, eu te conheço há muitos anos, entendeu? Porque a Márcia sempre foi de compartilhar muito. Até quando a Márcia, antes de se converter, a Márcia postava muito as reflexões dela. A Márcia vem do mundo holístico. Uma comunicadora, né? né? Então, ela Comunicava errado antes, né? Exato, mas mesmo assim, Comunicar. mas mesmo assim, tu via que tinha profundidade em tudo que tu falava. E aí, hoje, ver Deus transformando a tua vida, ressignificando todos os lugares, todos os papéis, a gente começa a entender como é importante a gente obedecer, né? Obedecer. Hoje eu pensei sobre isso. Se me perguntassem, qual tu acha que é a coisa mais importante pra viver os planos de Deus? Só uma única coisa: obediência. Então, nos conta, assim, né, tu tava falando, né, que tu era uma mulher acelerada, tu até no teu canal tá lá, né, que tu é ex-workaholic, Descansada. sobrecarregada, tu até falou sobre isso, né, tu chegou num auge de sobrecarga, e como é que tá sendo esse processo, então, de sair dessa performance para ir para esse propósito? Em Louco. Deus, assim. Nos conta os bastidores, como é que tá sendo para quem tá passando ou para quem vai passar, né? Para as pessoas entender que muitas vezes quando a gente se posiciona em Jesus não vai ser um mar de rosas, Não é. né? Mas vale a pena. Mas nos conta como é que tá sendo esse processo assim para ti de sair desse mundo de aceleração para ir pro descanso, né? É difícil, Uhum. não é fácil, porque mesmo depois Não dá de para romantizar, né? Não dá pra romantizar. Porque mesmo depois de todas essas experiências que eu tive com Deus, e aí algumas pessoas me perguntam, mas como tu consegue realmente, né, a coragem de ir lá tirar tudo do guarda-roupa, isso que pega muitas mulheres. Eu falei, porque tem uma hora que tu sabe quando é o Espírito Santo que tá te pedindo alguma coisa. Perfeito. Mas não é fácil. É porque tu passa a caminhar pela fé. E se tu te desvia isso aqui pra parar e olhar pro Instagram, tu se dispersa. Porque não faz sentido. Não faz sentido quando eu digo que não faz sentido a gente chegar, viver correndo do jeito que a gente vive. Não faz sentido chegar no final do dia exausta e não ter um pingo de disposição para minha família. Não faz sentido viver correndo com a agenda sempre lotada. Não faz sentido pagar qualquer preço para qualquer coisa.
E então isso é muito desafiador, porque muitas pessoas vão escutar esse discurso e elas vão dizer, eu ouço, né? Assim, as pessoas não fazem ideia, mas, é muito fácil falar isso com o marido que banca. Gente, queria apresentar para vocês a realidade lá de casa. Porque, claro, é muito mais fácil para as pessoas acharem que é mais fácil para mim do que achar que foi uma escolha e que eu vou bancar essas decisões. Porque se tu escolher esse caminho, eu não vou romantizar. Tu vai ter que bancar as decisões. Perfeito. Bancar a decisão de todo mundo talvez em volta te julgar. As pessoas dizerem que tu tá ficando louca, que isso não faz sentido, que tu agora tu não é mais uma pessoa que quer o sucesso, que o mundo é assim. Mas como Sim. assim? Eu vou deixar de fazer isso e aí eu não vou trabalhar e eu não vou poder dar as coisas pro meu filho e eu descobri É que o nesse sucesso é processo. diferente, né? Um sucesso é diferente. Hoje, pra mim, sucesso é poder passar as manhãs com meu filho, cuidar da minha casa, ter domínio da minha casa, ir no supermercado uma vez por semana sem ser correndo, porque eu consigo programar as refeições da semana, ver meu filho se alimentando bem, conseguindo me alimentar melhor, vendo meu marido fazer exercício, eu conseguindo fazer exercício, de noite a gente tendo o nosso momento, independente dos dias complexos, né? À tarde eu trabalho, deixo ele na escola, que a gente consiga terminar o dia juntos na mesa, sem briga, sem gritaria, sem uma vida opressora. Gente, meu filho tá no Terrible 2, então imaginem o quanto é difícil. Eu também sou uma mãe que perde a linha, não se iludam. Mas eu quero dizer que é a base da vida, sabe? Se a tua vida todos os dias é uma grande busca por achar que em um determinado momento, quando isso acontecer, eu vou ser uma mulher mais tranquila. Quando Uau. isso acontecer, eu vou ser uma mulher mais calma, eu te garanto que tu não vai. Porque quando esse dia chegar, tu vai se sentir um buraco. Porque é assim que eu sinto muitas vezes. Eu sinto que existe um buraco na minha vida. Que não consigo mais preencher com nada que eu preenchi antes. Né? Deus tem me pedido para Faz mais jejuar sentido. muito sobre a comida, então eu não consigo mais preencher as minhas distrações com a comida. Eu não consigo nem distrair com o café, porque agora Deus pediu até para fazer o jejum de café. Ele tira todos os vícios, Eu né? não consigo mais preencher Até a franja, com né, a pô? franja. Deus me pediu para parar de usar minha franja, que era uma franja assim, então agora eu tô suportando o processo. As pessoas me xingam lá no canal e falam, porque a franja dela fica no olho. Eu falo, gente, foi Deus que pediu para parar de usar minha franjinha, eu tô suportando o processo que não é fácil de crescer, de mudar o cabelo. Deus pediu para voltar para minha cor natural. Voltar pro meu estado natural. E é isso que Deus tem É feito pra onde em ele mim. te criou, né? E eu sinto que é isso que Deus tem feito com Uau. muitas mulheres. E Deus só tá fazendo isso em mim porque Ele quer que eu derrame na vida de outras pessoas. Sim. E aí, qual é a minha motivação? Pensar que eu não vou ser só mais uma pessoa que vai acordar todos os dias e trabalhar incansavelmente para ter um dinheiro para comprar coisas para mim e chegar no final da vida e dizer, uau, tenho uma ótima conta bancária, uma casa linda e um carro lindo. Deus me transformou tanto a ponto de pensar que eu só quero chegar no final da minha vida e ter feito o que Ele me chamou para ser. Eu só Uau. quero viver o chamado dele. Onde eu vou morar, o que eu vou fazer, o que eu vou usar, já não importa mais. Uau. Só que é fácil eu verbalizar isso agora, mas não é fácil sustentar isso no dia a dia. Uhum. Porque às vezes eu sou mulher, é da minha carne. Eu vou chegar num lugar, eu vou olhar pra uma pessoa vestida maravilhosamente bem, eu vou lembrar de todas as minhas outras coisas. Vocês sabem como é, né? Quando a gente tira tudo e... Não dá pra comprar tudo de uma... Ainda mais agora que eu escolhi trabalhar muito menos. Logo, eu ganho muito menos dinheiro que eu ganhava antes. Mas em nome de Jesus, eu sei que numa hora certa Ele vai fazer. Ele vai. Nunca me deixou faltar Mas nada. o E isso é maná uma não coisa falta. importante. Nós colocamos na conta do dinheiro. E por isso, hoje, eu acredito que um dos maiores motivos pelo qual as pessoas não encontram essa intimidade com Deus é porque o dinheiro bloqueia. Porque não tem tempo pra ficar aqui buscando as coisas de Deus. Tem que trabalhar pra pagar as contas. Eu tenho que trabalhar e aí eu como desnecessariamente, eu compro desnecessariamente, eu vivo desnecessariamente, ignorando tudo que eu tenho, na verdade, que é agora. Eu, minha família. Hoje eu almoço com a minha mãe, na casa dos meus pais, com o meu filho. E não tem um dia que eu não chegue lá e eu não pense assim, meu Deus, muito obrigada. Por poder ainda estar vivendo esse tempo com os meus pais. Porque se eu tivesse ainda naquele ritmo que eu tava, talvez isso nunca teria acontecido. Uau. Eu vejo muito na tua vida que o sucesso tu ressignificou para um estado de presença. Total. Então, hoje, ter sucesso para ti é estar presente e estar presente no centro da vontade de Deus. É tomar essa Amém. consciência de que tu tá no centro da vontade de Deus e que não há nada melhor do que isso. Isso é sucesso.
né? Na É. verdade, uma mulher de sucesso é uma mulher que está no centro da vontade de Deus e está ciente, está naquele estado de presença daquilo. Então, eu te vejo uma pessoa muito ciente da fase que tu está. Não é fácil, não é. Eu te vejo muito consciente dessa fase e sabendo aproveitar, como, por exemplo, saber reconhecer que poder levar o teu filho para almoçar na casa dos teus pais, isso é um presente. Levar ele na escola. Levar ele Não na levar escola, poder tomar um café da manhã, como tu falou, poder praticar um esporte, é bem-estar, né? E sucesso nenhum no mundo vale a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa paz, né? A nossa paz. Então, eu vi uma frase, um dia desses, de uma mulher que me pegou muito, assim, a forma como ela falou também, ela falou assim, ó, eu não tô nem aí pra tua produtividade, pra esse discurso de produtividade, se isso não te faz ser uma mulher mais virtuosa, se isso não te faz ser uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor. Eu falei, uau, porque tá na moda agora essa produtividade, mas até que custo? Até que preço? Como? Qual a motivação? Então, eu te vejo ressignificando muito isso, essa questão da produtividade, da performance, né? Porque não tá Produtividade me errado pega isso. muito. Isso não tá errado. Mas qual a motivação? Até que preço? Até que custo, né? Então, eu não tô nem aí. É como ela falou, eu não tô nem aí pra tua produtividade, se isso não te faz uma pessoa mais virtuosa. E isso me pegou muito, sabe? Me pegou Cuidado, porque esse foi o começo do meu processo. Quando eu comecei a me dar conta de que eu assistia muitas coisas de produtividade. muito. Por quê? Aham. Homens e mulheres são completamente Totalmente diferentes. diferentes. A gente que achou que poderia colocar todo mundo numa caixinha e dizer que todo mundo é igual. Nós somos muito diferentes, fomos criados para propósitos diferentes. Só que eu me dei conta que antes disso tudo, antes da minha conversão, eu assistia muitos vídeos de homens falando sobre produtividade. A gente fala muito isso aqui. E aí eu me dei conta assim, A entendi. linguagem é masculina, não é nossa. Mas quais mulheres falam de produtividade? Exato. A gente a já me perguntar. questionou sobre isso também. E aí um dia eu falei, eu quero ser uma mulher que fala sobre produtividade um dia. Porque eu tenho certeza que vai ser completamente diferente. Pro meu marido ter a performance que ele tem de poder acordar e trabalhar o dia inteiro. Ontem ele falou, amor, eu vou viajar semana que vem pra São Paulo. Eu falei, ok, porque a rotina da casa e o funcionamento da casa não dependem dele hoje. Mas para que ele possa ter isso, eu precisei recuar. E eu precisei tomar conta deste papel que era meu. Algumas pessoas vão dizer, mas isso tá sendo submissa. Sim, porque eu entendo que esse é o papel do meu marido. E não significa que eu não trabalhe, não significa que eu não prospere, só que significa que esse não é o maior objetivo da minha vida. Pode ser que lá na frente inverta, pode ser que lá na frente eu esteja num momento onde meu marido vai poder recuar e eu vou ir um pouco mais, mas hoje, Perfeito. meu filho tem só 2 anos e 8 Não é uma meses. batalha E não entre existe homem e mulher. nada no mundo que vai me fazer convencer que alguma coisa nesse momento vai valer mais a pena do que estar com ele. Perfeito. Nada no mundo, não tem dinheiro no mundo, porque lá na frente meu filho não vai dizer, uau, que bom que a minha mamãe foi trabalhar e me deixou lá com as outras pessoas, porque hoje eu tenho mais dinheiro. Eu duvido que algum filho vai Não. falar isso. Não. Ele vai lembrar da bagunça de manhã, da treta que é a gente organizar Da a criança, presença. sair, de estar ali. É. Só de estar ali. E eu acho que essas coisas precisam ser... A gente precisa de mais mulheres posicionadas. Eu creio que Deus tem Perfeito. levantado muitas mulheres nesse Amém. tempo. A gente crê também. Posicionadas nesse lugar de produtividade. Produtividade, pra mim, é fazer o que eu me comprometi naquele dia. Uau! com são excelência. poucas coisas. Com excelência. É Pronto. isso. Que seja uma Ponto. coisa, mas que seja feita com estado de presença e com excelência. É isso já é sucesso. Eu sou uma pessoa super organizada. Eu todos os dias tenho uma lista de coisas que eu faço. Eu organizo minha agenda na semana. Na sexta-feira eu organizo a minha agenda da semana que vem. Então já sei os meus compromissos. Eu tenho no bloco de notas de uma forma muito simples. Não me apresentem mais um aplicativo para gerenciador de tarefas. Sim, aham. Que é só mais uma tarefa. Já tentei todos. Meu bloco de notas funciona super bem. É simples, é fácil. O dia que se eu for para precisar ocupar um cargo que necessite, ok, vou visitar os aplicativos, mas agora super funciona. Então, eu sei tudo que eu tenho pra fazer na semana. E, amém, é aquilo que eu faço. E aí, tem dias que eu termino, e é lindo andar na agenda de Deus. Eu desafio as pessoas que estão assistindo, pedir, Senhor, me deixa andar na tua agenda. Porque andar na agenda de Deus é impressionante. Hoje eu saí de casa às 6:30 da manhã. Fiz as coisas que eu precisava fazer exatamente 8:55 eu cheguei no meu compromisso, atendi meu cliente até 12:15, 12:30 eu fui fazer a minha unha, pedi uma comida que chegou exatamente na hora que eu terminei de fazer a unha, eu comi a minha comida, eu vim pra cá e eu cheguei exatamente às 2 horas. Nossa.
Então, assim, sem esforço, sem correria, sem desespero, ainda eu vim ouvindo as minhas coisas. Isso é andar com Deus. Isso é andar na Perfeito. agenda de Deus. É muito Não bom. é procurar. Então, eu tô aqui no carro, eu vou tentar fazer mais uma coisa. Vou tentar produzir, vou tentar antecipar uma coisa que eu faria semana que vem. Não precisa antecipar nada. Mas isso é uma comparação justamente com essa mundo da produtividade e com esses homens que falam sobre isso, porque nós, mulheres, estamos nos equiparando a homens Uhum. que têm testosterona, que têm a natureza, que tem tudo funciona diferente. Homens são lineares. Mulheres Exato, são cíclicas. cíclicas, Às vezes o exato. mundo não tá tudo errado, a gente só tá de E eu TPM. vejo mulheres se comparando. Aí vem também a questão do movimento feminista, né? Que fala que o mercado de trabalho é liberdade. Vai para o mercado de trabalho que tu vai ser livre. Mas o verdadeiro sucesso, que é aquilo que a gente está falando, é tu exercer a tua vocação Teus sem dons e teus ser talentos. diminuída por isso. Uhum. Isso é verdadeira liberdade. Então, se a tua vocação talvez esteja em estar em casa, num estado de presença com o teu marido, com os teus filhos, não se deixe ser diminuída por isso. Com certeza. Gente, Porque é bem mais fácil sair pra trabalhar do que ficar em casa cuidando dos filhos e da casa. as Muito mais pessoas fácil. te diminui por isso. Com pessoas muito próximas de mim, já tive discussões no bom sentido sobre isso. Porque a pessoa fala, eu acho que ficar em casa é menos. Eu não me vejo, eu tenho pavor. Eu falei, nossa, que tristeza. Que Uhum. tristeza, sabe? A pessoa busca lá fora, a pessoa Sair, precisa né? de um cargo, de um título, porque não vê sentido naquilo que deveria ser o mais lindo, né? Porque Sabe, o mundo nos vende isso. A gente é Exato. moldada pelas coisas do mundo. Sendo que Jesus nos criou pra gente cuidar. O papel da mulher é esse. É a nutrição, é o cuidado, é o zelo. É o belo, né? Exato. Pra mim, né, a Viviane Martinello, que eu amo, né? Ela sempre fala que ela sempre pede um direcionamento pro ano dela. E eu ouvi uma pregação dela no início do ano que falava isso, e eu falei, Senhor, eu também quero um direcionamento pro meu ano. O que o Senhor espera de mim pra esse ano de 2025? E aí, um pouco antes desse jejum dos 40 dias que Deus me pediu, e que transformou tudo, bem em pouco tempo para eu estar aqui, Deus me levou pra Romanos 12:2. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para viver a boa e perfeita agradável vontade de Deus. E aí eu meditei tanto nesse versículo, que eu fiquei pensando que a Bíblia é tão perfeita que até a vírgula, ela tá exatamente no lugar que Onde tem que estar. precisa estar. Então, qual é o primeiro passo? Aí as pessoas podem dizer, tá, elas me perguntam, mas então como eu faço para viver a vontade de Deus para minha vida? Primeiro passo. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Isso significa que vai precisar romper aqui. Antes de qualquer lugar, Total. aqui. Exatamente. De, opa, talvez o que tá todo mundo fazendo não é pra mim. Talvez o que tá todo mundo fazendo não é certo e talvez eu não esteja louca se eu estou achando que tudo está errado. O segundo passo é para transformar a mente. Então eu vou renovar a minha mente, eu vou deixar Deus transformar minha mente, eu vou deixar com que Ele me mostre o que Ele quer para mim nessa estação. Porque esse é o grande problema. Nós estamos vivendo as experiências das outras pessoas. Acabei de ouvir isso Perfeito. num vídeo da minha psicóloga maravilhosa, que também é cristã. E ela falou, o problema das redes sociais é que a gente passa ali rodando o dedinho e a gente quase se pega vivendo as experiências da outra pessoa. E nisso a gente tá perdendo tempo de viver as nossas. Sim. Porque A aí gente o tá vivendo a mundo vida tá das lá outras viajando. pessoas. O mundo tá viajando, tá comprando, tá fazendo, tem uma vida instagramável. E aí, às vezes, tu tá lá no teu momento de cativeiro com Deus. Eu falo que Deus, eu tô no momento que Deus me levou pra caverna. Literalmente pra caverna. Sem as pessoas, longe de todo o dinheiro que eu tinha, longe das minhas roupas, longe das minhas coisas, longe da minha comida. Então, assim, sobrou isso. E aí é lindo ver que o que sobra precisa ser transformado. Que o que sobra precisa ser renovado para que quando chegue a hora, a boa e perfeita e agradável vontade dele venha com a gente transformada. Perfeito. Deus é tão bom, ele é um pai tão bom, que ele nunca vai querer te dar alguma coisa que vai te prejudicar mais do que tu já tá se prejudicando. Então, às vezes, a gente tá ali orando, pedindo, Senhor, essa bênção, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E aí, ele sabe que se ele nos der determinada coisa e o nosso coração não estiver transformado, a gente vai transformar aquela bênção Vai em jogar algo fora. pequeno. Vai jogar fora. Vai jogar A fora. ânsia de ter e o tédio de possuir. Aham. Eu quero determinada coisa. 2 dias depois que eu tenho, já não me Já não- satisfaz Ah, a mais. gente não Porque vê esse valor. lugar, só Deus preenche. Perfeito. Só Deus vai preencher. E é uma caminhada, e ela não é fácil, e é de renúncia, e é de obediência. A pessoa pode olhar e falar, nossa, mas a Márcia agora tá tão diferente. Gente, eu ainda brigo com Deus. Nossa. Eu ainda me revolto muitas vezes e falo, Somos Senhor, agora já filhas. deu. Semana Somos passada, eu tive que renunciar a uma coisa que eu queria fazer. Eu falei, Deus, tá, agora deu. Agora já deu, agora pode me dar uma trégua. Agora, olha, todo mundo vai, todo mundo, né? Deus falou, eu falei exatamente isso pra Deus. Deus, todo mundo vai. E Deus falou comigo,
assim, tão audível que foi. Você não é todo mundo e nem todos os lugares são pra ti. Uau. E aquilo me pegou de um jeito. E eu falo Timóteo não é todo mundo. que não é. E eu falo, Eles esse podem. final de semana, exatamente esse final de semana, eu vivi a morte de quem eu era. Uau. Eu posso dizer que esse final de semana, assim, eu selei a minha antiga Márcia. Eu acho que até então eu não havia morrido 100% para as coisas do mundo e eu ainda não havia 100% aceitado o chamado que Deus me deu. E que para viver o chamado que ele me deu, eu realmente preciso me posicionar renunciando coisas que eu sei que faz muito tempo que ele pede para eu renunciar e eu não tinha coragem. Nossa. Então foi um final de semana muito difícil com Deus, foi muito introspectivo, mas eu senti o peso do meu chamado, mas eu senti também uma maturidade diferente. Tá bom, agora chegou a hora de parar de ser uma criança mimada e ficar pedindo pra Deus coisas que ele não vai me dar, porque não é isso que ele quer pra mim. Se eu digo que eu Uau. vou viver os planos dele, eu preciso aceitar. E aí a gente vai sentindo paz. Uau. Mesmo no meio do caos. Mesmo no meio de todo esse tumulto, dessa vida louca, a gente começa a sentir paz. Tu falaste Foi esse ano que ele te deu esse Romanos 12:2, né? Uhum. Um pouquinho antes do período do carnaval, que foi quando eu entrei em jejum. E eu trago frases, assim, porque eu leio muitos livros e frases que me tocam, eu anoto e às vezes de forma aleatória, né? Nunca aleatória. Mas eu tenho anotado aqui uma frase que eu li num livro, que é como se Deus falando. E eu senti muito, assim, tu ouvindo falar de Romanos 12:2, que é a tua palavra do ano e tudo que tu tá vivendo, essa ressignificação da produtividade para o propósito e tal. É como se Deus estivesse falando assim pra ti. Procuras descobrir dentro de ti. Trabalhas para os outros ou para mim? Essa frase é muito forte, Muito né? bom. Quando eu li, eu falei, uau! Meu Deus, essa deve ser a minha motivação. Eu tô passando a querer trabalhar para os outros ou para ele, Uhum. né? E aí tem uma frase também que eu ouvi um dia desses, uma pessoa falando que, nossa, tá ressoando no meu coração, que a minha vida não seja palco, mas sim um altar. Uhum. E eu acho que é isso que deve ser o norte da nossa vida, né? Isso que deve reger a nossa vida. A gente não deve buscar que a nossa vida seja um espetáculo a ser assistido, mas sim um testemunho, uma história a ser contada, Uma história né? E é assim, isso um que eu legado. tô... Um legado. E é isso que eu tô ouvindo, assim, agora na tua vida e assimilando. E é o que Deus tá fazendo. É, que Deus tá Porque, querendo ou não, tu vivia num palco. Uhum. E ele tá transformando num altar, Uhum. né? E o altar, às vezes, tem sacrifício. Porque o Gente, altar é quase lugar todos de os sacrifício, né? Altar Total. é esse lugar de sacrifício, mas é maravilhoso. Gente, é tão É lindo maravilhoso. andar na palavra de Deus, porque eu vivi os últimos anos de muita renúncia, então fui renunciando muitas coisas e eu tive algumas experiências com Deus, mas nada tinha sido assim, tão impactante quanto essa fase que eu tô vivendo, porque eu também sinto que eu não tava pronta. Então, quando Deus falou pra mim, vamos renunciar esses 40 dias de Instagram, tu vai renunciar tuas parcerias, porque chegou a hora de falar no YouTube e eu quero construir contigo. Eu ouvia Deus dizendo que ele queria construir tudo no meu canal. Então, durante esses 40 dias, eu falei, tá bom, ok, eis-me aqui, renunciei as parcerias, renunciei o dinheiro mais uma vez. Renunciei tudo aquilo, renunciei meu Instagram, que era a minha ferramenta de trabalho. Eu falei, ok, então eu tenho todas essas perguntas aqui. Pra criar um canal no YouTube, eu preciso saber qual é o nome desse canal, eu preciso saber qual é o posicionamento desse canal, eu preciso saber qual é, pelo menos os 4 primeiros vídeos aí que o senhor me deu o nome. Ai, E fui mimada botando total, tudo. né? Muito mimada. Escrevi uma folha. E, gente, Deus é tão bom que ele nem precisaria. Gente, Deus me revelou tudo. Ele me revelou a data que era pra lançar. E hoje tá fazendo 30 dias que eu lancei o canal no YouTube. Uau. Qual que é? Deixa o arroba pras pessoas. Descanso das Oliveiras. Ai, lindo. Porque o nome vem do Monte das Oliveiras. Aham. Sim. Né? E Deus me falou tanto sobre descanso, e ele foi revelando, falando muito das oliveiras, e aí olhando a série de Davi, que inclusive indico vocês assistirem, que é na Sim, Prime, aham. Deus falou pra mim ali, o nome do canal é Descanso das Oliveiras. E aí eu pensei, ai Senhor, mas Descanso das Oliveiras pra um canal do YouTube não é tão bom, podia ser o meu nome. E de novo ele falou, não é sobre ti, é sobre mim. E aí tem até umas pessoas que já botaram lá nos comentários, eu acho que você errou o nome do canal. É Descanso nas Oliveiras, tipo assim, querendo mudar o que Deus criou. Amém, ok, Senhor, eu sou filha, eles também, tudo certo, né? E Deus foi me entregando tudo. E eu postei só 5 vídeos no canal. E gente, foi a primeira vez na minha vida que eu fiz tudo pra Deus. Não é meu trabalho, eu tô ali só obedecendo. Tudo pra Deus. Foram 5 vídeos. E no terceiro vídeo, o terceiro vídeo viralizou. E o
O maior processo da minha vida sempre foi com a comida. E eu sabia que ia chegar um momento que eu ia ter que falar sobre isso. E aí eu entendi por que Deus fez eu passar tanto tempo de jejum e por que agora eu estou tão fortalecida nesse jejum. Porque Ele queria que eu derramasse na vida das outras pessoas a minha dor. Não o meu sucesso. Olha, eu venho aqui, olhem como eu emagreci muitos quilos fazendo dieta e me sigam e comprem o meu curso. Porque era isso que eu faria antigamente. Sim. E aquele vídeo viralizou. E hoje, gente, com 5 vídeos, em 30 dias, o canal já tem 4.000 e poucos inscritos, e isso é muita coisa, sendo que eu não fiz nenhum movimento. Eu não fiz nada naquele canal é sobre mim, eu só obedeci. E aí, todos os comentários das pessoas Deus me trouxe até esse canal, Deus falou comigo até esse vídeo, Deus falou, todos os comentários são assim. E aí, esse vídeo já tá com quase 44.000 visualizações. Nossa. E, gente, eu não sei como. Porque aí é isso, a gente vai criar alguma coisa e a gente pensa, então vou criar um plano de comunicação, porque eu tenho que colocar dinheiro aqui, eu tenho que fazer determinada coisa. E a única coisa que Deus me disse pega uma camiseta branca, que Ele fez chegar na minha casa, de uma forma muito sobrenatural, senta e vai gravar, com o teu celular. Não precisa de nada mais. Uau. Só precisa fazer o que eu te pedi pra fazer. Sem brinco, sem nada. Amém, Senhor, ok. Gente, Quase sem linda. tênis, né? Mas foi Deus que fez. Sim. E é Ele que vai continuar fazendo. E se em algum momento não for mais esse canal e for outra coisa, amém, Ele vai me dizer. E aí Ele vai convencendo o nosso coração de que quando é para Ele, quando é para honra e glória dEle, quando a gente anda na obediência, quem faz é Ele. Talvez antigamente eu poderia ter tentado fazer o meu podcast na época, ter chego, né, nesses números e eu nunca teria conseguido. Eu teria que ter pago pra isso. Não há sabe? estratégia, né? Não. A estratégia de Deus é a melhor. Deus é o melhor social media que já criaram. Ele é o melhor tráfego pago. Melhor Eu tráfego brinco que o pago. Espírito Santo é o melhor tráfego pago, né? Amém. E, muito Marci, bom. a gente falou aqui do movimento feminista, tu falou um pouquinho também do teu passado, do teu reencontro como mulher, né? Tu falou por cima sobre isso. Em algum momento tu já se identificou com o discurso feminista? E como é que Sim. foi esse processo de transição, assim, dessa mulher workaholic, empoderada, né? Amoldada ali nos padrões do mundo, para essa mulher de encontro com a palavra, assim? Sim, eu até escrevo lá na descrição do canal que eu era um tanto ex-workaholic, ex-sobrecarregada e um tanto quanto ex-feminista. Porque hoje eu percebo, né, que aquele comportamento era fruto de dores, de mágoas, de coisas que estavam mal curadas. E, na verdade, a minha busca pelo sucesso era uma forma de convencer as pessoas para ser aceita. Sim. Que é completamente o oposto do que eu vivo hoje. Então, eu precisava ter aquele trabalho para mostrar que eu era legal, que eu tinha uma vida legal, e o quanto eu me vestia bem, eu poderia ir nos restaurantes que eu queria, eu não precisava olhar o preço das coisas, porque aquilo era um sucesso para mim. Então, a liberdade que se vende nesse momento é uma grande prisão. Sim. Porque há uma liberdade de faça você, consiga você. E ao mesmo tempo eles estão te dizendo, vai lá, fica cansada, fica sobrecarregada, mostra pro mundo que tu pode. Não precisa mostrar nada pra ninguém. A gente não precisa convencer ninguém de nada. Quando a gente entende que a gente é uma filha amada de Deus e eu não preciso, hoje eu não precisei me preocupar com que roupa eu ia colocar. E eu acredito muito nisso, gente. Eu amo roupas, tá? Deus, eu não tô renegando, eu quero comprar muitas roupas ainda. Mas quando a gente coloca isso num lugar de ser aceito, como tá meu cabelo, como tá... o que eu vim fazer aqui hoje, mais importante do que a roupa que eu tô vestindo, do que se eu tô magra, se eu tô mais gorda, se é isso, se o que as pessoas vão olhar naquela tela, elas vão achar, a mensagem que eu vim trazer. Mensagem, Perfeito. é verdade. O foco não é na mensagem, não é Não o mensageiro, é na mensagem. A mensagem tem que ser maior que o mensageiro não pode ser maior. E eu creio que foi por isso que Deus me esmagou tanto, porque senão hoje eu ia estar preocupada com outras coisas, em vez de estar orando no carro e pensando... orando o quanto eu queria chegar aqui, não se aceita. Eu vou amar se vocês se conectarem com Deus, se Deus falar com vocês através das coisas que eu tô trazendo. Mas hoje, se as pessoas não gostarem, tá bom, eu entendi. Aí eu vou falar, Senhor, se eu falei alguma coisa errada, me ajuda a me retratar. Me corrige, porque eu vou me retratar. E aí a gente se coloca num lugar muito mais humilde do que aquele papel que eu ocupava. Porque naquele papel, eu achava que eu tinha que ser perfeita, que eu não podia errar. E hoje, eu tô aqui, tô falando várias coisas, mas Deus, né... Perdão, se eu falar alguma coisa que depois eu vou descobrir, vou lá e vou entender na Bíblia que tá errado o que eu falei, eu vou me retratar, eu vou dizer, desculpa, estou aprendendo. E é tão mais leve esse lugar, porque Muito bom. eu não preciso parecer para ser, eu já sou. No meio desse processo todo dos 40 dias, eu fiz uma nova identidade física. Olha só. E no dia que eu peguei, gente, foi tão lindo. No dia que eu fui buscar, que eu fui fazer a foto pra entregar, pra fazer a identidade, eu entrei num lugar onde imprime fotos e tava tocando um louvor.
Olha Ah. só. E tinha uma olha. Bíblia aberta. E aí... Nossa, que E simbólico aquilo... forte. Deus falou tanto comigo, tipo assim, é isso que eu tô querendo que tu perceba, que eu tô fazendo uma nova identidade. Uau. E aí, o dia que eu peguei essa identidade na mão, Deus tem falado muito comigo sobre outras coisas que me levam a essa identidade, mas não posso revelar. Mas eu entendi, uau, eu sou uma nova pessoa. Amém, Essa glória a Deus Márcia por aqui isso. não é aquela do antigo documento que eu tinha. Essa Márcia é outra Márcia, uma Márcia que já não, né? Outro dia eu falei pro meu marido, nossa, eu cansei tanto ao longo da minha vida de querer ser milionária. Eu pensava em tantas estratégias pra fazer dinheiro, porque daí, quando eu tivesse 40 anos, eu ia descansar, eu ia me aposentar. Nossa, que plano triste. Me aposentar com 40 anos. Eu sempre penso, né, no Silvio Santos. Trabalhou até o fim da vida. Uhum. Não precisava de dinheiro e tava lá fazendo. E aí, essa semana eu vi que o David Leonardo... Gente, amem ou odeiem David Leonardo. Ele é Eu maravilhoso. sou muito grata. Porque ele me apresentou Jesus lá atrás. De um Sim. jeito muito lindo. Eu amava ver Jesus do jeito que... Se ele é certo... Ele é que nem eu. E que nem todos vocês que estão assistindo. Erram e acertam. Exato. E eu não estou aqui para julgá-lo. Eu só vou focar nas coisas boas. Então, recentemente eu vi que ele tem um canal no SBT, onde Uhum. todos os dias de manhã ele leva a palavra de Deus. E eu postei isso no meu Instagram. Eu falei, gente, que lindo. Vocês não acham lindo Ai, eu acho que eu pensar vi. que milhares de pessoas vão acordar na televisão, assistindo, ouvindo a palavra de Deus? Grande parte dessas pessoas vão estar num consultório médico e nunca tiveram acesso à Bíblia. Eu acho lindo. E uma pessoa me respondeu, não tem religião, basicamente assim, não tem religião envolvida, não vejo sentido. Eu pensei, uau, o pior da sociedade está se tornando os próprios cristãos. Uhum. Porque não importa que religião, ele tá levando a palavra de Exato. Deus. Ele tá apresentando Deus para pessoas que nunca vão ouvir. Eu não posso responsabilizar, e eu acho que é isso também. A gente responsabiliza, mesmo quando eu era feminista, quando não era, naquele papel e nesse papel, a gente terceiriza, porque a gente coloca no mundo. E quando a gente traz pra gente mesmo esse negócio de quem eu quero ser? Quem eu me responsabilizo por ser? Quem eu vou ser e vou bancar as decisões que eu quero para ser essa pessoa? A gente para de dizer que é o mundo que nos impõe. O mundo isso, o mundo aquilo. O movimento feminista tá aí, tu adere se tu quiser. Eu aderi porque eu quis. E sofri todas as consequências de reorganizar a minha vida para poder chegar no momento, mesmo não estando com a vida resolvida, sendo uma mulher mais leve. Mas a decisão é nossa. A decisão Perfeito. todos os dias é nossa. Né? A decisão não é das outras pessoas. Só que com Deus é mais fácil, porque Deus vai direcionando. E aí, hoje, eu não me movo sem uma palavra de Deus. Perfeito. Eu não me movo. Se alguém me fizer uma proposta de determinada coisa, se eu não sentir um sim de Deus, eu não vou fazer. Muito bom. Temor e obediência. Perfeito. Nossa, muito bom. E o movimento feminista é isso. Prega essa liberdade Que que não no é- final das contas é é um uma prisão. cativeiro, é uma prisão. E a conta chega, né? E a gente sempre fala isso aqui, a gente já falou sobre isso aqui, que vulnerabilidade é a dependência de Deus, né? E a feminista, ela é dona de si. Uhum. Então, por isso que não existe feminista cristã, né? Não tem como. Porque uma mulher que é dona de si, que acha que não pode ser vulnerável e dependente de Deus, né? Então, assim, E é uma muito... insegurança. É uma insegurança. Que é não assim, é uma eu vou insegurança. trabalhar porque eu tenho que garantir o meu, porque vai que eu me case e eu me separe. É. Isso é uma grande insegurança. Nossa, Eu uma falo grande pro meu insegurança. marido, lindo, uma coisa pra te contar. Vai ser até o fim. Não tem plano B. É isso Não. aí. Vai ser até o fim. Não vou me separar. E se? Não existe se. O e se já é um plano B. Perfeito. É. Se tu pensa no teu trabalho, e se não der Perfeito. certo, eu vou fazer o plano B. Não existe plano A de sucesso quando tu tem um plano B. Plano B não Perfeito. deveria existir. Tem que queimar os barcos, né? A gente vai fazer dar certo. Ah, mas a gente Isso tá aí. com esse conflito, nós vamos sentar e vamos ter que resolver. Isso é um pensamento que confronta o mundo, né? Confronta o mundo. Confronta Porque É que aí casamento não pode ser condicionado a sentimento. é uma decisão. Exato. O amor é uma decisão, o casamento é uma decisão. Nós vamos nos casar e nós vamos ser na pior e na melhor versão da nossa vida. Nós vamos estar juntos e nós vamos superar isso. E aí tu já elimina 80% das dificuldades Uhum. Sim. que provém da dúvida. Uhum. Porque aí, assim, quando tu cogita, mesmo que inconsciente, essa possibilidade da tua separação, do teu trabalho não dar certo, da tua sociedade não dar certo, tu perde muito tempo e muita energia pensando assim, bah, mas então, eu vou fazer ter que determinada fazer. coisa. Aham. Quando tu não tem isso, na minha sociedade com a Fê, não existia possibilidade de não dar certo. Só quando Deus mandou a gente parar, a gente parou. Nunca pensei, se eu tiver outro negócio e, eu vou fazer aqui, porque daí vai que comigo e com a Fê não der certo. Nunca pensei. Então, todas as minhas energias são, eu vou fazer esse casamento dar certo. Eu vou fazer essa família dar certo. Eu vou fazer esse canal dar certo. É que quando tem plano B, dá brecha, né? Pro Exato. inimigo. Pro inimigo. Aí tu tá sempre maquinando alguma coisinha por trás. Tu tá sempre... Quando tu não tem plano B, é aquilo. Teu foco, a tua energia tá naquilo. E é aquilo que tu foca expande.
pronto, não é? É isso. Muito Porque isso. a gente perde uma energia tão grande em coisas desnecessárias. Coisas hipotéticas. Pra né? mim, dinheiro e redes sociais e comida são os 3 males da nossa geração. Sim. Os senhores que competem com Deus, né? Porque é impressionante. Eu tô triste, ao invés de me orar e entender por que eu tô triste e curar aquele sentimento, eu como. Então vou comprar alguma coisa. Então quero fazer uma coisa legal. É Vou sempre fazer uma coisa suprindo legal. alguma coisa. Então, eu tô meio chateada, vou fazer uma coisa legal. E não que a gente não possa. O problema é quando isso vira um comportamento que substitui olhar pra dentro e O resolver, né? cura. Tu fica buscando fazer coisas pra resolver. Eu estou mal, vou fazer uma viagem. Vou ir pra um restaurante bom. Tá tapando o sol com a peneira Tu não sempre, tá não parando, resolve tu o não problema. fica sozinha. Ou tu te enche de pessoas também. Tá, e aproveitando que a gente entrou nesse assunto, comida, né? E sabendo que Boa. eu acho que o mal de muitas mulheres é a comida, né? A gente come pelas nossas emoções. E o teu vídeo, esse que tu postou, falando do teu processo com a alimentação, me tocou muito porque eu era essa pessoa. Né? Ainda tô pedindo para Deus ressignificar muita coisa, porque a gente acaba se alimentando para suprir essas emoções, né? E eu quero saber, então, Marci, como que tá sendo esse teu processo? E o que mudou, né, na tua relação com a comida e com o teu corpo? Ai, é muito louco. E quando tu pergunta isso, pra mim vem muito do. Eu não quero mais provar nada pra ninguém. É muito louco. Porque eu consigo perceber que todas as minhas buscas pelo meu corpo antes eram desesperadoras para parecer, sabe? Para parecer magra quando eu colocasse uma roupa e eu fosse em algum lugar, para parecer bonita para as outras pessoas. E hoje não é mais assim, sabe? Hoje é. Eu tô no processo. E aí eu tô aprendendo a me divertir no processo. A cada jejum que eu faço com Deus, eu me sinto mais forte, sabe? Sim. E eu tenho olhado pros alimentos, assim, teve eu não sabia que eu ia fazer esse jejum agora. E eu postei o vídeo da comida. E eu postei o vídeo da comida num dia, no outro dia eu recebi de presente o livro do Luciano Subirá, do Cuidado com o Corpo. Sim. Deus é muito perfeito e pontual. Na hora. No outro dia, o tiozinho que passa vendendo frutas e verduras passou na frente da minha casa no caminhão. Na sexta-feira ele sempre passa. E ele chamou e perguntou se eu queria alguma coisa. Eu fiz não. E imediatamente eu senti o Espírito Santo falando, vai. E eu tinha uma lista, porque eu ia no supermercado, mas eu não entendi por que comprar ali dele, se eu podia ir no supermercado. Afinal de contas, o supermercado era um pouco mais barato. Ok, entendi. Falei, amém. A gente sabe quando o Espírito Santo quer nos convencer. Sim. E, gente, eu não sei explicar aquele momento de olhar para aquele caminhão cheio de frutas e verduras, com aquele senhor que fazia aquilo há 40... Eu sou aquela que gosta de perguntar a história das pessoas, então eu já tô fazendo amizade. Há 47 anos ele faz aquilo. E aí eu fui... Olha o tamanho da minha arrogância. Eu comprei muitas coisas. E aí eu aproveitei. Pensei, se o Espírito Santo mandou comprar, eu vou comprar tudo que tem aqui, né? Vou comprar. Gente, foi uma sensação... Eu não sei, talvez alguém se identifique com isso, mas foi uma sensação que é isso que Deus tá trabalhando em mim. Ver o alimento como um alimento. Aquilo que Deus criou, sabe? A verdura, a fruta, essas coisas que vêm da terra. Eu tenho sentido desejo e prazer por me alimentar destas coisas, o meu corpo. Descascar mais. Descascar. E aí eu tava ali, eu fui somar a conta. Eu falei, Paixão, que eu somo com a minha calculadora do celular. Gente, eu somei com a minha calculadora do celular, deu errado. E ele somou na cabeça e deu certo. Tamanho da minha arrogância. E aí, várias coisas falaram comigo ali. E aí, beleza, comprei todas aquelas coisas. No outro dia, Deus me confirmou. Jejum. Eu falei, Senhor, outro jejum. Eu acabei de sair de jejum de 40 dias. Senhor, faz um mês e pouco. Jejum, e agora? E aí, ficou muito claro pra mim que Deus tá trabalhando diferente das outras vezes, Deus tá trabalhando em mim os frutos do Espírito. No meu primeiro jejum de 30 dias foi totalmente carnal. Eu queria saber se com Deus era possível eu suportar o processo. Nesse, foi pra ele me entregar um projeto. E ali ele trabalhou muito comigo a comida. E agora eu sinto que tá sendo o mais difícil, não de suportar os desejos da carne, porque daí nisso eu consigo perceber que eu me sinto muito melhor. Mas eu sinto que ele quer trabalhar em mim todos os frutos do Espírito, que são 9, né? Amabilidade, mansidão, alegria. Eu vou tirar a tua comida. Tu vai ficar alegre mesmo assim? Tu consegue ficar alegre quando eu tiro esses prazeres aí todos? E a disposição pra ir na academia tu vai ter se eu te tirar o café? Uau, Onde super tá a tua coffee. motivação? Uau. Eu sinto que Deus tem me esmagado, e Deus removeu e Ele vai removendo. E aí esse foi o processo que Ele fez com a comida, porque esse era o meu maior processo. Para algumas pessoas, a Fê, por exemplo, né, que era minha sócia, ela não tem
problemas com a comida. Ela consegue ser uma pessoa super equilibrada com a comida. Então, esse não é um processo pra ela. Amém. Amém. Mas daí, né, cada um tem os seus processos. Então, tem sido transformador, porque eu percebo que eu nunca consegui fisicamente ser a pessoa que eu gostaria de ser, porque a minha motivação tá errada. E aí, a minha motivação certa tem sido alegre no sentido de curtir o processo. Agora eu faço academia 4 vezes por semana, quando eu consigo ainda faço mais. E não importa se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô sem café agora. Não é Se condicionado. eu faço, porque eu sei que para suportar o processo de viver o chamado que Deus tem pra mim, eu preciso estar bem fisicamente. Então, um propósito que me carrega para ter um corpo saudável, que naturalmente vai ser magro. Porque se eu remover todas essas besteiras, eu vou remover a gordura. Então, assim, isso é só uma consequência. Mas eu sinto hoje que agradar a Deus, seguir o chamado. Sucesso pra mim hoje é viver o chamado que Deus tem pra mim. Só que eu sei que o meu chamado é minha voz. E eu sei que ele vai me levar pra muitos lugares. E eu sei que ele vai usar minha voz. Como ele vai usar minha voz? E eu vou ter disposição pra viver tudo isso se eu não for fisicamente saudável. E aí, então, a comida não é mais sobre mim. Perfeito. Não é mais sobre o quanto eu quero comer para suprir as minhas alegrias. Ou quanto eu quero comer para suprir... Eu quero viver o meu chamado. É só isso. E não que seja fácil, mas é um processo que é diferente. É fazer ou fazer. Deus tem me ensinado a ser mais madura, menos mimada, sabe? Ai, hoje eu tô meio triste, então eu vou pedir uma comida aqui. Ai, hoje eu tô meio triste, vou fazer um brigadeiro. Sim. E tá tudo bem, a gente pode fazer isso de vez em quando. Tá tudo certo, isso também faz parte do descanso. Mas eu não faço tornar. isso todos os dias. Se todos os vira uma dias a regra, minha né? recompensa é a comida. Se todos os dias eu falo que eu descanso quando eu sento no celular e vou assistir besteiras das vidas das pessoas. Não tá dando certo. A verdade é que tudo isso que a gente tá falando aqui é pra dizer que a Márcia tá certa, a Márcia tá errada, vocês estão certas e erradas. Gente, não tá dando certo. É. Nós estamos vivendo a geração mais ansiosa da história. A geração que mais come errado da história. A geração que gasta mais dinheiro desenfreadamente da história. E aí a gente tem uma nova geração que todo mundo fala que eles são perdidos. Que é uma geração que tá indo contra o álcool. Que é uma geração que tá buscando se alimentar melhor. Que é uma Os geração que tá valores dizendo... antigos, resgatando Exato. os valores antigos. É uma geração que tá dizendo, tá, eu não preciso comprar uma casa de 2 milhões, eu posso fazer um programa de assinatura e morar em qualquer lugar do mundo. Que prefere andar de Uber do que ter o seu do carro. que ter o seu carro. Ou andar de bicicleta. Que prefere reunir os seus amigos em casa do que se reunir na balada e ter foguinhos na balada. Até as baladas Isso em não é um si julgamento que eu já mudaram. fiz isso, tá, gente? Até os Já fiz muito horário. isso. Vergonha, não façam, por favor. Já fiz muito isso. Já fui aquela que se vestia toda com uma roupa achando que eu precisava provar. Só faltava, realmente, era só mais fácil ir de calcinha, né? Porque é isso. Nossa, como Deus me trabalhou nesse lugar. Eu não sou o meu corpo. Meu corpo é um templo. Perfeito. Ele tá aqui, ele é meu, ele é templo do Espírito Santo. Eu não preciso tornar isso vulgar. E Deus trabalha, ele vai trabalhando a forma como a gente se veste, a forma como a gente se alimenta. Então, tem muitas passagens na Bíblia que falam, né, que a gente deveria se alimentar mais do espírito. Sim. E menos da comida. E aí eu acho que essa é a transformação. Quanto mais a gente buscar Deus, quanto mais a gente pedir ajuda. Não é vergonha pedir pra Deus nos ajudar a olhar pra essa parte da alimentação, porque Deus também quer curar isso na gente. Claro. Inclusive, tem muito crente que, eu não bebo, mas eu como. E aí faz brincadeirinha com É isso. brincadeira, né? Eu falo de um lugar também que Também eu é um passei a minha pecado. vida lutando contra a compulsão alimentar. Eu já desenvolvi Também. muitos distúrbios alimentares. Eu já tive anorexia na fase da adolescência. Eu tive bulimia na fase ali entrando na fase adulta. E a vida inteira com distorção de imagem e compulsão alimentar. E graças a Deus, da bulimia, da anorexia, que são os mais graves ali, Deus me ajudou muito. Eu falo que eu saí praticamente sozinha, mas não foi sozinha, foi por graça, assim, porque não teve intervenção, Sim. né? E eu poderia tranquilamente ir para caminhos muito errados. Eu fiquei careca do lado da minha cabeça, sem nutrientes, imagina, da anorexia. Eu fiquei sem menstruar 8 meses. Bah. Né? Então, assim, a bulimia já estava adulta. Quando eu vi que eu estava fazendo aquelas práticas, eu falei, não, mas peraí, o que eu tô fazendo? Eu tô me matando aqui. Então, assim, eu já sentia, não era cristã ainda, mas eu já sentia a mão de Deus ali me cuidando. Porque é aquele impulso que tu toma, mas que tu sabe que não é tu. Já é o Espírito Santo ali. Então, nesse lugar de lutar contra a comida, né? Não é? A gente não deveria lutar contra a comida, né? Porque a É comida estranho falar isso, né? mas assim, eu te entendo muito bem. E quando tu começa a ver a relação de Deus com o jejum, por que ele pede jejum? Por que ele Porque a instituiu Bíblia o fala jejum? tanto de jejum. E aí tu entende, não, mas peraí, é um vício, isso pode te
né, te desfocar do propósito. E aí eu sou apaixonada por jejum. Meu Deus, o jejum pra mim, assim, quem me conhece sabe, eu amo jejuar. Então, tu vê como tudo que Deus faz é perfeito, né? Tudo que Deus faz é Tudo que perfeito. Deus faz é perfeito. E nesse lugar, eu sou muito curada, assim, é um processo. É um processo. Não digo que eu estou 100% curada Eu da ainda compulsão não tô alimentar. 100%. Eu tô É um indo. processo, mas é lindo de ver como Deus vai revelando. Vai né? revelando. Vai E ele revelando. vai falando e a gente vai sentindo paz de descansar nele. É. Descansar em Deus Porque é ter plena agora certeza de emagrecer, não é mais sobre emagrecer pra ir Não é sobre na festinha estética. tal. Não é É. mais sobre emagrecer Não é pra sobre chegar no estética. verão e botar o biquininho tal. É. Não é mais sobre isso, Uhum. né? É. Então Deus ressignifica tudo É realmente. que não é mais sobre a estética, não é sobre É. o corpo Uhum. perfeito, não é mais sobre o padrão perfeito que o mundo diz que nós mulheres devemos ser, que só mulheres magras, perfeitas, têm uma vida maravilhosa e são felizes. Não, não é sobre isso. Mas é que pra gente Nossa, poder muito bom. cumprir o chamado de Deus, a gente precisa sim ter um espírito forte e um corpo Um forte. corpo forte. E sabe que também esse processo da comida tem muito a ver com legado, né? Quem é mãe sabe que o processo da comida com os filhos é um processo muito desafiador. Porque meu filho recentemente estava numa fase que ele não queria mais comer comida. E ele comia bem comida. E isso começou a me deixar muito inquieta. Isso começou a me gerar uma inquietação. E aí eu comecei a me dar conta de que, de pequenas formas, a gente precisava voltar para alguns hábitos. Porque eu gosto muito do jejum físico também, não só o espiritual. Então eu parei um tempo de tomar café da manhã. E aí eu comecei a perceber que o fato de eu ter parado de tomar café da manhã fez com que eu parasse de arrumar a mesa pro café da manhã. Uhum. E aí, já no café da manhã, ele já tinha perdido um pouco daquele hábito de sentar na mesa. E não adianta, os nossos filhos, eles são os nossos reflexos, eles querem só comer besteira porque a gente tá deixando, porque a gente tá apresentando, porque Exato. eles vêm. E eles são o nosso reflexo. E eu penso, se existe alguém que eu amo nesse mundo, é o meu filho. Hum. Se eu não tenho força e determinação pra ser uma mãe que vai comer saudável, pra poder apresentar pra ele essa vida saudável, eu vou fazer por quem? Uhum. Né? Assim, aqui, né, tem um processo com Deus, mas assim, aqui eu vou fazer por quem? É legado. E eu vejo muitas mães falando, ai, meu filho não come, só quer tomar mamar. Porque é muito mais difícil, independente do filho comer ou não, tu fazer a refeição, tu botar na mesa, tu cortar a fruta, porque às vezes ele não vai comer. E aí a gente resgatou isso lá em casa, independente dele comer ou não, dele sentar na mesa ou não. Nós sentamos na mesa todos os dias de manhã, eu voltei a fazer café da manhã. Ai, não gosto de ovo. No começo não gostava, outro dia eu comia um pedacinho, comia ovo cozido, mas ele não gostava de ovo do café da manhã, sabe, mexido. Aí agora come um pedacinho, daqui a pouco já tava comendo mais mamão, aí daqui a pouco já tava tirando um pouco mais mamar. E aí, no final das contas, nós somos responsáveis por eles. Total. Só que aí, a facilidade, o fast food, Uhum. é a vida que te diz, não, mas é assim mesmo, porque eu tenho que dar conta da minha agenda. Algo pode ser mais importante do que a gente organizar as refeições da semana para que a gente se alimente em casa e para que a gente não coma besteira. Ah, mas não deu tempo de supermercado. Supermercado tem que ser prioridade, com lista para a refeição da semana. Uhum. Ai, eu vou no mercado todo dia, uma confusão, alimentação. Porque tu não te organiza. Exato, Uhum. é verdade. Porque tu não faz com intencionalidade. E quando eu atendo as clientes, né, de mentoria, eu sempre passo por essa fase de rotina. Eu sempre falo pra elas, vamos olhar a tua rotina? Vamos olhar aqui, né? Principalmente se tu é mãe. Como são as refeições? Você senta na mesa? Não senta na mesa? Como é que é? Como é que tu arruma a tua casa? A gente quer muitas coisas, né? Quer uma casa maior, mas não cuida nem da casa que a gente tem. É A gente quer muito um bom. carro melhor, mas o carro vive sujo, estragado, principalmente carro de mulher, lotado Cheio de coisa. Cheio de coisa. Gente, Deus é um Deus de ordem. Da É, comida é a todas as verdade. coisas que... Deus de ordem, um Deus limpo, Deus É organizado. de ordem e excelência, né? De E excelência. não é só por fora, né? É as por gavetas. dentro, é as É as gavetas. gavetas. Abre essas gavetas, tira as coisas que não servem mais, desapega das coisas que tu não precisa mais. Às vezes tu quer tanto coisas novas, mas tu não abre espaço pro novo. Eu quero transformar. E aí, ai, Marcos, o que isso tem a ver com a comida? Tem tudo. Porque se eu tô dizendo que eu como pra alimentar as minhas emoções, que esse era o meu buraco com a comida, Aham. são as outras. Que áreas da minha vida eu não estou olhando e resolvendo, colocando ordem pra que eu não precise mais comer as minhas emoções. Perfeito. Então, é muito mais profundo do que parece. Inclusive, muita mulher workaholic e produtiva não gosta de ir pra casa. Porque a casa é sempre bagunçada, não vê a casa como um próprio refúgio. Cuida da tua casa, pra ver se tu não vai amar ficar em casa e cuidar Ai, da eu casa amo. e fazer Quando eu daquilo tiver uma o casa teu melhor, eu vou castelo, cuidar. Mentira. entendeu? Nossa, eu amo ficar em casa. Tem gente que adora ficar na rua por isso, porque a casa é um caos. Que a Não casa é? um caos. Quando eu morava no apartamento, antes de me mudar pra casa, eu orava muito pra Deus me dar uma casa. Porque eu queria morar numa casa, que eu achava que quando eu morasse numa casa, tudo ia se resolver, uma casa. E aí um dia Deus falou pra mim, eu já entendi, como quase como dissesse, eu já entendi, tu tá pedindo todos os dias isso, já ouvi no sussurro, né? Se Deus pudesse me dar uma puxão de orelha, ele teria falado assim.
Eu já entendi, mas o que é que tu tem feito com a casa que eu já te dei? Uau. É. Desde aquele dia, eu parei de reclamar. E aí, ali, Deus começou a me trabalhar dentro da minha casa. Aí eu fui arrumar as gavetas, aí eu comecei a lavar os tênis do meu filho. Uhum. Aí foram 6 meses, assim, muito profundos. Deus não deixava nenhuma porta profissional abrir pra mim durante 6 meses. Olha só. E eu tentava, gente, não abria as portas, não abria, minha vida financeira bagunçou, tudo bagunçou. Eu pensei, pronto, agora resolvi seguir Deus, agora virou uma bagunça. Agora, e eu entendi que Deus precisava começar do começo. Então, ele precisava reorganizar na ordem que ele criou. Deus criou prioridades pra gente seguir, é a gente que não segue. Deus, marido, filho, Filhos, é. trabalho. A casa tá antes dos filhos ainda. Ou seja, tipo assim, volta pra cá, volta, Uma olha aqui casa pro teu organizada, marido. né? Meu casamento tá acabando. Sim, mas e que momentos vocês têm? Ai, mas ele, esquece ele. Não é sobre Volta ele. pra ti. É sempre ele, volta né? aqui. É mais fácil terceirizar. É mais fácil. Porque ele me trata assim, me trata assado, eu não consigo fazer. Gente, E olha- se ele não mudar, como é que vai ser? Eu já vi, pela glória de Deus, muitos casamentos serem restaurados durante as mentorias, durante os atendimentos. De gente chegar pra mim e dizer, Márcia, é meu último recurso, eu só vim aqui conversar contigo, mas eu tô decidida a me separar. E aí o caminho nunca foi mudar o marido. Sempre foi olhar e perceber, nossa, eu não tô sendo uma boa esposa mesmo. A Sim. mudança. Eu nem tô sendo uma boa companhia, eu tô querendo elogio, mas eu nem tô sendo. Ai, mas e ele? Com certeza ele tem coisas que ele pode melhorar. Mas alguém precisa começar a organizar a bagunça. Primeiro em Alguém mim, precisa ter depois através de coragem. mim. E aí a gente vai indo. E assim é com todos os processos, né? Com a comida, com o marido, com o filho, com o dinheiro, com o trabalho. Tá, verdade. e aproveitando também, já que nós estamos entrando no assunto casamento, eu sei que o Matheus não é batizado nem cristão, né? E tu- Ele se diz cristão porque ele é católico. Sim. Vai na igreja católica, mas não que nem eu. mas tu é batizada, se batizou recentemente. Então, como que tu vê essa dinâmica, assim? Porque eu vi que também tem um vídeo, né? Tu contando, dizendo que tentou diversas vezes levá-lo para a igreja. Né? E que até que então tu parou e ele agora tá nesse processo de querer te acompanhar e tu também acompanhá-lo na igreja dele, né? Tentando ser Deus. Muitas vezes. A gente quer ser Deus na vida do filho, a gente quer ser Deus na vida do marido. Muito. A gente acha que pode ser Deus na vida das amigas. E aí a Exato. gente esquece de deixar Deus ser Deus e fazer o papel dele. Então, esse era o meu processo com o Matheus. Me converti. Olha que incrível que eu sou. Olha que eu tô. E aí virou a crente chata. Virei a crente chata. Vamos assistir o culto. Vamos no culto. E aí, eu fui batizada pequenininha lá na igreja católica, né? A minha família é muito católica, a família do meu marido é muito católica. Eles realmente são atuantes, não é católico de IBGE, eles são muito praticantes. Então, de certa forma, meu marido tem um respeito também por isso, né? Legal. E eu brinco que muitas vezes, mesmo sem se dizer crente, ele tem muito mais fé que eu. Pela forma como ele age. Porque é muito bonito a gente Até falar porque tudo tem isso. muitos católicos maduros e inspiradores, né? Eu me Sim. inspiro em muitos católicos, Muitos. inclusive. Amém. Só que eu era preconceituosa. Eu me tornei evangélica e fiquei preconceituosa. Sim, tem a fase, Eu comecei a falar, Tem a fase. porque isso não faz sentido, os santos Sim, e aquilo, Sim. né? Virou a crente chata. Virei crente chata. Só que o meu marido, ele já foi casado na igreja católica. E aí, eu não sei, né, se as pessoas sabem, mas pra casar novamente na igreja católica, tu precisa pedir uma nulidade do casamento. Então, assim, eu virei as costas pra isso, fui pra minha igreja, queria convencer ele de todo jeito, achava que eu era melhor, então eu ia burrada pra igreja, ia lá, ouvia cheia de Espírito Santo e voltava emburrada. Imagina o orgulho que Deus estava sentindo desse meu processo. Imagina o marido achando Chata. também. Nunca ia querer Nunca. conhecer Deus desse jeito, Bah. porque eu Se ela volta sendo desse um bom Gente, exemplo. tem tanta mulher que é assim. Mas Porque se ela volta desse jeito, chata, insuportável, por que que eu vou querer ir? Exato. Eu vou me tornar insuportável também. E aí, nesse processo dos 40 dias, Deus me fez jejuar fazendo as lives do Frei Gilson. Ai, Ai, linda! Deus, como Eu assisti assim, parte Deus, de uma, acabei de me linda. batizar, tô ficando louca lá na minha igreja. Eu ouço meus pastores, eu amo. Inclusive, Janine veio aqui, não veio? Veio a Rafa Janine, linda. minha pastora, né? Depois fui lá pra outra igreja lá de Novo Hamburgo, Betina, maravilhosa, eu te amo. Minhas pastoras, o que eu vou fazer agora jejuando com o Frei Gilson? Eu não acredito no santo, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, Deus, se realmente, porque daí tudo me levava a crer que eu tinha que fazer aquilo. Eu pensei, Aham. "Não, agora eu tô ficando louca. É o inimigo tá O querendo inimigo, me inimigo tá te querendo fazer confrontar, jejum. Muito bom, muito desviar. bom. Falei, eu não vou colocar o relógio de despertar amanhã às 4 da manhã. Mas se tu realmente quer que eu faça isso, tu me acorda. Olha o tamanho da minha petulância. Assim, ó, por isso que eu falo, Deus, é só pela misericórdia mesmo, né? Gente, eu acordei 13h58 da manhã do primeiro dia do Rosário. Nossa. E naquele dia eu chorei litros. Litros. Porque Deus falou comigo. Eu escrevia coisas. E ali fui fazendo.
E ali Deus foi me trabalhando. E Deus foi me dizendo, eu nunca vou colocar o teu marido pra te seguir a partir do momento que tu não for um bom exemplo. Porque tu fala mal da igreja Uau. dele, quem disse que tu tem esse direito? Quem é E eu orava muito pelo meu casamento. Muito porque eu quero casar, porque eu sei que isso é uma brecha pro inimigo. Eu quero, de fato, casar. Só que não é como eu quero, como eu acho que tem que ser. Então eu parei. E a única coisa durante esse jejum que Deus falou é: tu precisa dizer pra ele que tu quer que ele vá atrás da nulidade, que ele dê encaminhamento e descansa nisso. Pensei, pronto, agora vai demorar 5 anos, né? Pra casar. 5 anos com essa brecha aberta. E Deus foi me trazendo muita paz. E Deus pediu pra eu começar a ir com ele na igreja dele. Aí assim, eu pensei, agora sim. Agora. E, gente, foi muito lindo esse processo. Agora nós vamos todos os domingos à igreja. E toda vez que eu chego lá e vejo a minha família toda na igreja, e nós levamos o nosso filho, eu entendo o quanto errado estava sendo eu. Porque eu oro pra Deus, eu não acredito nos santos, mas eu também tenho entendido com muitas pessoas católicas que não é bem assim como a gente fala, que eles eu creio que tem pessoas que adoram os santos, mas o princípio não precisa ser esse. E eu posso ter uma relação de paz lá. E aí, pra minha misericórdia, duas das coisas mais importantes que Deus falou comigo nos últimos meses foi enquanto eu tava na missa. Uau. Que eu acho que é realmente pra me mostrar, eu vou falar contigo e não é tu que controla onde eu vou falar contigo. Não é tu que vai controlar o teu Não é marido. sobre o lugar. Não é sobre o lugar. Tem muitas coisas que eu não acredito. Tem muitas coisas que pessoas dizem sobre religião e que de fato eu não acredito, Sim. né? O que provém do mundo holístico, né? Essas coisas, não Não, acredito. aquela frase, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Não, Não, mentira. Deus está em todos os lugares. Também não. É, verdade. Então Deus me trouxe muita paz. Então eu continuo Lindo isso. assistindo todas as minhas pregações. Eu amo os pastores, as pessoas. Ouço o Frei Gilson ainda. Aprendi a gostar dele, de uma simplicidade. Ai, Acho ele lindo, é ele fez um voto maravilhoso. de pobreza que me chamou muita atenção. Né, que durante toda a vida dele, ele não teria nem conta no banco. Então, eu comecei a perceber que existem belezas dos dois lados. Aham. Sim. E que existem defeitos dos dois lados. E aí, isso me fez entender que, claro, todas essas duas igrejas são feitas por seres humanos, igual eu. Que erram, que acertam. Vai ter gente boa, vai ter gente ruim em todos os lugares. Mas eu não posso, da minha falta de humildade, achar que o lugar que eu vou é melhor do que o outro, falar mal do lugar do outro e tentar convencer o outro. Perfeito. E aí, Deus me convenceu aí na dele. Olha só. E a gente começou a viver um tempo de harmonia muito diferente dentro de casa. Amém. Parece que Glória a a Deus. brecha que eu tava achando que era sobre outra coisa, ali uma brecha foi fechada, da minha família ir junto na igreja. E ali Deus me deu uma visão. Durante os 40 dias, Deus pediu pela primeira vez pra eu jejuar 3 dias. Sem comer, né? Daí sem comer. Jejum de Esther. E eu achei que era pra ser qualquer coisa. E ali Deus me deu uma visão da minha família. E aquela visão, Deus me deu pra mim entender que vai levar tempo. Mas que eu me sentia amparada, porque muita gente fala, mas isso é uma mentira, porque se tu não for lá e casar agora, tu ainda deixa a brecha aberta. E hoje eu tenho muita paz nesse lugar de que Deus está fazendo. Deus tem um testemunho pra gerar no meu casamento. Amém. Muitas glória a pessoas Deus. nem falariam tão abertamente, né? Deus tem um testemunho pra gerar no meu casamento. Deus tem um testemunho pra gerar na minha vida e na vida do meu marido. E Amém. que dirá na vida dos nossos filhos. Então, quando chegar a hora, eu vou saber. Uau. Eu não preciso mais ser pressionada por ninguém, eu não preciso mais entender se eu... mas daí eu fiquei pensando, mas daí as pessoas que eu ia lá na minha igreja, o que vão falar? Que agora eu tô indo na igreja Igreja católica. Deus me trouxe muita paz. Que E lindo. aí eu fui entendendo que existem belezas dos dois lados e que eu não posso ser Deus na vida de ninguém. Uau. Muito bom, Uau. né? Muito bom. E essa relação de vocês que vocês construíram, né, tem o fruto, que é o Theo. Tem. Maravilhoso, né? Até quero saber também, Márcia, o que o Theo mudou na tua vida? Uau, tudo. Quais foram as pecinhas que faltavam? E que Vou pegar o precisavam caderninho aqui, ser anotar, né? Porque estou nesse lugar de aprendiz. Porque mal teve tempo de tu se preparar, Uhum. porque o Theo não foi, digamos assim, um planejado. É uma Uhum. benção, óbvio. Mas ele veio com 23 dias De namoro. de namoro, né? Então não era algo que tu esperava. Mas o que ele mudou na Márcia? O que ele conseguiu ressignificar? A coisa mais importante, ele se ressignifica tudo, né? Sim. Mas a coisa mais importante que vem de encontro com o que Deus transformou em mim foi: antes eu fazia as coisas para seguir o mundo e para parecer algo para o mundo, para ser bem-sucedida, né? Todas essas coisas que a gente já falou. Mas quando o filho veio, eu entendi que não ia dar para continuar assim, porque eu podia convencer qualquer outra pessoa lá fora, mas se o meu filho não fosse o primeiro convencido
da minha índole, dos meus valores, nada faria sentido no final da vida. Porque eu vejo o tempo todo que eles replicam o que a gente é e o que a gente faz. E aí é como se a gente tivesse um espelho 24 horas por dia. Então começou a me pegar de assim, tá, não vai dar. Agora eu vou ter que mudar muitas coisas. E eu vou ter que mudar aqui dentro, eu vou ter que mudar aqui dentro de casa. Porque eu posso ser o que eu quiser lá fora. Lá fora eu vou convencer, mas aqui não vai dar pra convencer. Pelo que eu falo aqui, eu vou ter que convencer pelo exemplo. Principalmente, né, Deus me deu o dom da comunicação. Então, é muito fácil convencer as pessoas pelo que a gente fala, Sim. né? Mas ele não é pelo que eu falo. E aí, eu comecei a sentir uma profunda necessidade de me tornar uma pessoa melhor. Uau. De ser um ser humano melhor. Um ser humano mais tranquilo, um ser humano mais calmo, um ser humano mais presente, um ser humano que, de fato... Porque a gente fala muitas frases bonitas, né? Ai, dinheiro... Não pode colocar dinheiro no lugar de tudo. E aí, quando vê, a gente tá deixando as crianças por causa do dinheiro. Então, eu comecei a sentir a necessidade de honrar aqueles valores, assim. Lá de trás, eu senti... Deus o Theo... Deus permitiu que o Theo viesse pra mudar a relação com a minha família também. Eu comecei a ver os meus pais de uma forma tão diferente. Eu comecei a honrar eles, independente dos defeitos e das coisas que antes eu achava, porque a gente entra nessa, que a nossa geração é melhor que a dos nossos pais. Nossa, gente, quando eu olho pra história da minha mãe, eu fico pensando, uau, como ela conseguiu? Porque ela não tinha metade das facilidades que eu tenho hoje. E eu tô aqui. E olha quantas renúncias ela fez. Se eu acho que eu já renuncio, imagina minha mãe. Então, pra mim, o Theo veio pra transformar tudo. Eu brinco que a minha salvação neste plano veio através dele. Uau. Ele veio pra me salvar. Eu não sei se eu estaria com meu marido se o Theo não tivesse vindo. Porque, graças a Deus, o Matheus é uma pessoa de muitos princípios. Apesar dele não ser o convertido pra igreja evangélica, ele é um homem de muitos princípios. Quando eu vi ele pela primeira vez, essa era a única certeza que eu tinha. Eu brinco que a gente se conheceu numa balada improvável, num domingo. Não precisa ir pra balada pra conhecer gente, tá? Mas Deus fez assim comigo, porque eu acho que Deus sabia que eu não ia conseguir ir em outros lugares, né? Porque eu não ia em outros lugares. E num domingo improvável, e tinham muitos homens naquela balada. Cada qual tentando aparecer mais, vocês sabem como é, né? Ostentação. Ostentação, e que a gente não pode nem falar deles, porque a gente faz igual, Sim. de formas diferentes. E ele tava lá, cantinho, assim, tranquilo, sereno, poucas palavras, e aquilo era o oposto de mim, né? E naquilo ele me pegou, e aí eu vi aquela serenidade, e Deus sabia que eu precisava daquela serenidade. Então, quando eu fiz aquela oração e pedi pra Deus pra ele conduzir a minha vida, ele não me deu um trabalho, não me deu dinheiro, não me deu outra coisa, ele me deu o Mateus para me dar meu filho. Porque ele sabia que juntos nós formaríamos uma família que teríamos esse testemunho, que nos transformaria. Porque eu tenho certeza que o Mateus também se transformou muito por causa do Theo. E amém, glória a Deus, ele era um homem de princípios. Muitos homens engravidam com 23 dias, né? A gente engravida e o homem simplesmente, não quero ficar, né? E naquele momento eu tinha o entendimento e ele tinha o entendimento de que se Deus permitiu que o filho viesse para nós dois, mesmo não sendo casados ainda, era porque tinha algo naquela relação. E eu brinco que a gente nunca teve tempo sozinho, né? A gente não teve o tempo de, vamos curtir, viajar. Não, foi assim. Então, a gente foi aprendendo. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa única realidade. É o plano que Deus tinha pra vocês. O plano que Deus tinha. Então, era o único plano. E era o único plano que tinha chance de dar certo. Se Deus tivesse feito de qualquer outro jeito, não teria dado certo. Sabe o que eu acho mais lindo de tudo que a Mari está falando desde o início? É que tu consegue ver beleza Consigo. em absolutamente tudo. Tudo. Enquanto muitas pessoas, muitas mulheres poderiam ver isso como um fardo, tu tá conseguindo ver isso de uma forma tão bonita. Quando eu peguei o teste no primeiro dia. Mas eu tô falando do quanto Jesus, ele muda. Ressignifica, né? Ele tira as escamas dos nossos olhos e muda completamente. E o que eu falo para as pessoas é, a única certeza que tu tem que ter é de que, independente do que aconteça na tua vida, depois que tu entrega a tua vida para Jesus, é um plano dele. E se ele permitiu que a pior coisa acontecesse contigo, é porque ele tem um plano. O plano não é teu, a vida não é tua, o chamado e o plano é dele. E a tua dor nunca é só para te fazer... Não é nunca, não. Ela não é para te fazer sofrer, mas ela é para te edificar a vida de outras pessoas. Quanta gente teria um testemunho lindo para dar na internet? Que poderia simplesmente abrir a câmera ou contar para as pessoas, mas as pessoas têm vergonha das suas histórias. Eu não tenho vergonha de dizer que Deus me transformou no lugar do dinheiro. A gente se arrepende e muda. E muda. Mas, vergonha? Não tenho vergonha, não.
Porque uma mulher em Deus não tem passado, ela tem testemunha a ser contada. Independente, eu tenho uma amiga É que, isso aí. que é mãe solteira, enfim, e muitas vezes ela se questionava, eu falava, quantas mulheres tem em Deus que foram, né, que não tiveram um marido ali e tal, e não tiveram essa força, e conseguiram fazer o que tu fez com Deus. Olha que lindo se tu puder edificar a vida de outras pessoas. E por isso que É eu sou isso aí. muito a favor das pessoas darem os seus testemunhos. Perfeito. Ah, Muito O- bom. o quan- a- eu- quanto a gente é edificado através dos testemunhos das pessoas. E aí a gente tá lá com medo, que a gente não tá bonita, que a gente não tá isso, que a gente não sabe falar, que a gente não tá pronta. Essa semana assisti um filme lindo, compartilhei com a Ju, que eu tava vivendo um processo, né, de muita morte da minha carne esse final de semana. E eu tava ali questionando muito Deus, e Deus começou a me martelar com aquela a passagem de Pedro. Né? Pedro era uma pessoa antes de conhecer Jesus. E quando ele conheceu Jesus, Jesus falou pra ele: joga as redes de novo. Porque agora tu vai pescar homens. E aí, era pra dizer: joga de novo, vai dar certo. E aí eu senti o final de semana inteiro que Deus estava me dizendo isso. Joga as redes de novo, agora vai dar. E aí eu caí num filme, eu falei, Senhor, eu preciso assistir alguma coisa que o Senhor fale comigo hoje, porque eu tô me sentindo só esmagada, eu tô me sentindo abandonada. E aí eu fui pra esse filme, e esse filme inteiro é sobre a história de Pedro. Porque Pedro achava que não era a hora dele seguir o chamado dele, porque ele não estava pronto, porque ele não sabia tudo. E aí Maria, né, que é a mãe de Jesus, falava pra ele: tu já tem tudo o que tu precisa, porque o que tu não tem é só o Espírito Santo que vai te dar na hora que tu tomar a decisão de ser obediente. Uau. Na hora Muito de bom. ir pro mundo, lá. Por isso que eu falo que eu não me preparo. Eu não tô dizendo que todo mundo deve fazer isso. Eu tô sentindo que comigo é assim. Quando eu tento me preparar, eu sinto uma necessidade de controle. E eu não quero controlar, porque eu não quero falar o que eu quero falar o que ele quer que eu fale. Vou errar? Vou, porque eu sou um ser humano, mas tudo bem, eu posso me redimir. Eu posso pedir perdão, posso dizer, olha, desculpa, errei. Não é a perfeição que ele busca. Não é a perfeição Sim. que ele Até porque busca. ele tá te tratando nessa área do controle, né? Exato, amém. Tu sabe que eu me identifico muito contigo porque eu também tive burnout. Eu também vim desse lugar de trabalhar muito, de querer ter as coisas e Deus, eu passei pela enchente, eu perdi tudo. Nossa. Então, Deus realmente tirou tudo, sabe? E aquele lugar de dinheiro, aquele lugar, e aquelas pessoas que ficavam na volta por causa do dinheiro, tudo isso, sabe? Deus veio mudando. E uma das coisas para mim que sempre foi um problema, e eu vejo que Deus até nisso ele trata a gente, é a questão de que às vezes a gente entrega, entra nesse lugar de descanso, mas a gente vai lá e tenta de novo. Tem uma recaída, sabe? Aquela mulher que quer controlar, Sei. aquela mulher que quer, não, peraí só um pouquinho, vou tentar de novo. Deus sempre cuidou de mim nisso. Ele me botava, não, tu não. Mas tu já teve essa recaída? Já. Como é que tu lidou com isso? Eu já teve um período muito específico que Deus estava pedindo pra gente fechar a empresa, eu e a Fê. E a gente tentava abrir todas as portas do mundo. Sempre fluiu pra gente. A gente tinha clientes assim, sabe? A gente nunca fez grandes movimentos, mas as clientes chegavam, elas vinham. Era lindo de ver o processo. Só que teve um determinado momento que parou de vir. E aí, na nossa cabeça, temos que investir na nossa imagem, temos que investir na empresa, temos que investir, vamos colocar um dinheiro que a gente não estava ganhando. Vamos fazer novas fotos, porque é isso, né? Vamos fazer novas fotos e ter novos leads e produzir um conteúdo melhor. E Deus estava dizendo, ele só estava dizendo, parem, é hora de parar. E aí ali eu tentei abrir muitas portas que não foram pra mim. E até hoje eu olho e percebo que Deus ainda tem que reparar algumas coisas ali daquele lugar. Até que não tinha mais o que fazer. E aí foi a hora que a gente parou. E aí a gente entendeu que a gente já deveria ter parado há muito tempo. Bah, muito bom. Porque sabe o que acontece com o nosso mundo da produtividade? A gente fala em descansar em Deus. E aí algumas pessoas dizem, é bem mais fácil descansar em Deus quando tem um marido. Eu já falei que isso não é uma verdade lá em casa, mas tá tudo certo. Amém, meu marido é o provedor da casa, eu tenho muito orgulho disso. Mas isso foi uma coisa construída entre a gente. Isso foi inclusive uma coisa construída por Deus na nossa relação a partir das nossas decisões. Não era assim. era. E Deus abençoa quando a gente toma as decisões certas. É só seguir o que tá na Bíblia. Uma hora as coisas vão acontecer. O problema é que muitas pessoas desistem no meio do caminho. E é sobre isso que eu quero falar. Porque a produtividade te diz, como assim tu vai ficar parada? Deus mandou tu fechar essa empresa, tu não vai tentar outra coisa, tu não vai conseguir outra... E aí as pessoas me diziam, mas se tu tá mal de dinheiro, por que tu não vai procurar um emprego? E eu falava, porque Deus não tá permitindo. Aí parece loucura que você tá falando. E aí, então tu virou acomodada, então agora tu é negligente, e eu não acho que é pra todo mundo, mas eu, no meu íntimo, sabia que não era pra eu abrir nenhuma porta. Eu sabia que Deus precisava me levar pra dentro de casa, porque Ele queria que o meu próximo testemunho viesse pra dentro de casa. E de um jeito ou de outro, assim, aos trancos e barrancos, Ele não tava me deixando sem, mas Ele tava me ensinando tanto, gente. Naquele tempo eu aprendi sobre ir no supermercado e olhar o valor das coisas.
Não é sobre ser escasso. O mundo holístico vai dizer que isso é uma mente escassa. É uma Crença mentalidade... limitante. É uma mentalidade, de isso é uma escassez. mentalidade de olhar o dinheiro, de dar valor para as Cuidar. coisas. Perfeito. Existe um livro na Bíblia que chama Números, Uhum. né? Deus se Sim. importava com os números. Deus é um Deus da matemática. Ele quer que a gente use os recursos que a gente tem de forma inteligente e com sabedoria. Então, eu aprendi nesse tempo a olhar para coisas que eu não olhava antes. Eu aprendi a ir no supermercado com aquele dinheiro, poder gastar aquele dinheiro e sair do supermercado e falar, Senhor, obrigada, porque eu não vou deixar o Senhor não deixou faltar nada para minha família. Sim. E aí, só que nesse momento eu poderia ter aberto as outras portas. Graças a Deus eu tinha construído uma carreira que eu poderia abrir. Então eu poderia ter tido mais dinheiro, eu poderia ter acelerado aquele processo. Deus não deixava eu abrir. Porque eu já tinha batido tanto em portas que eu não podia. E aquilo me trouxe um rombo tão grande, emocional, financeiro, tudo, espiritual, que ali eu decidi que nunca mais eu ia abrir uma porta. Que Deus não quer que eu abra. Nossa. Então eu tentei, não deu certo, tive muitos prejuízos, fiquei cansada, fiquei exausta. Meu marido dizia, eu acho melhor vocês fecharem essa empresa, porque não tá mais dando, a gente vivia exausta, cansada. Não sei, talvez algumas pessoas que vendem mentoria podem se identificar. Tem um determinado momento que se tu vende mentoria, se tu não tem uma gestão do tempo, tu vendeu tanta mentoria que a tua agenda já tá cheia, que se tu vender mais, tu não tem mais nem tempo pra atender os clientes que tu já tem. Uhum. Só que aí como que tu faz? Tu precisa do dinheiro. Tu te perde, né, naquilo ali. Tu te perde, porque então eu vou fazer mais, eu posso vender mais, eu posso organizar assim, eu posso atender mais pessoas. E aí tu inverteu as prioridades da tua casa, tu ficou exausta, tu ficou cansada, teve um burnout. E aí o que Deus vai fazer? Tá escrava. Opa, ela não soube usar, ela vai morrer se ela continuar assim. Vou eu tenho tirar. outro plano pra vida dela, vou tirar ela daqui. Uhum. E aí a gente acha que é pra punir, a gente acha que é porque Deus tá dizendo que a gente não merece como as outras pessoas. Na verdade, Deus só tava cuidando de mim. Só que pra ele me levar pra próxima estação, que é a que eu tô vivendo hoje, ele precisava me curar nesse lugar, ele precisava me deixar sem as coisas que eu achava que era muito E necessário. Deus sabe o que é uma mulher chata Deus dentro de casa. Nossa. Ele sabe, entendeu? Uma mulher chata, sem dinheiro. Rixosa, pra comprar, pra gerar Pra entrar aqui ó, contenda. na Shopee, fazer umas comprinhas, Deus cheia, chama isso da mulher goteira, né? Fica pingando. Pingando. reclamona. Tu sabe que no meio cristão as pessoas falam também sobre a questão do descanso. A gente não pode também só descansar. A oração. Orar e ação, sabe? E já ouvi muito sobre, tipo, tu tá indo pra casa, mas tu tinha um escritório, tu podia ter, né? O que tu, passando por esse processo, diria pra essas pessoas? Cuidado com quem tu te aconselha. Uau. Muito bom. Porque todo mundo, na melhor da boa intenção, vai te dar um conselho. Principalmente amigos, que não são pastores, que não são pessoas capacitadas por Deus para te instruir no teu chamado e na tua estação. Porque, uau, faz sentido esse tipo de conselho, porque a pessoa quer o melhor para ti, mas ela não sabe o que Deus quer para ti. Ela não sabe o que Deus quer pra ti nessa estação. Porque se Deus disser, fecha as portas de todas as tuas empresas, se tu não fechar por bem, ele vai fechar por mal. E ele fecha. E ele fecha, não tá nem E ele aí. fecha. Então, cuidado também. A gente falou um pouco sobre antes de começar aqui. Cuidado pra não transformar o pastor na taróloga antes do mundo holístico. Porque eu só A gente faço vê o que o muito meu isso, pastor né? manda. Mas o meu pastor também não é Deus. É um ser Eu humano. sempre falo, tá aqui, ó, a prova, tá? Sempre falo pras minhas clientes. Já virou amiga, né? Já passamos dessa fase da cliente. Eu tô te falando isso. Porque eu creio que o Espírito Santo me usa nesse lugar. Mas tu vai pedir a tua confirmação pra Deus. É. Tu vai orar. E tu vai Isso sentir aí. paz no teu coração. Porque eu não sou Deus. É. Eu tô aqui pra te orientar. Mas quem tem Perfeito. que te convencer não sou eu, é o Espírito Santo. Então, antes de sair, pedindo conselho. Essa é a melhor coisa, talvez seja a melhor frase que eu já falei aqui desde a hora que eu cheguei. Quando tu tiver com qualquer coisa pra decidir, dobra teu joelho. Faz um propósito com Deus. Vai lá e busca em Deus. Tu pode conversar com as pessoas, tu pode, porque às vezes o que a pessoa vai te dizer confirma aquela paz que tu já estava sentindo. Exato. Sim, mas não se guia pelo que as pessoas falam. Não se mexer, né? Pelo que as pessoas estão falando, né? Tem gente que é dependente de conselho dos outros. Dependente. Não, É eu não dependente consigo de ouvir Deus, pessoas. parce. Sim, tu não fica quieta. Não, Tu e não fecha a boca, agora... tu passa o tempo todo falando sobre os teus problemas para as pessoas e pedindo conselho. Exatamente. Como Deus 300 vai falar? pessoas, 300 mãos sobre a pessoa, Pra alguém né? falar, o outro tem que ouvir. Assim é com Deus. E Se eu cada só falo, e eu cada não um ouço. tem o seu entendimento, cada um tem a sua visão, entendeu? Não É. tem... A Roberta tem a visão dela, a Sigrid eu vou ter a minha, tu vai ter a tua. Então, para, silencia, só tem um que vai saber o final. Perfeito. E tu sabe que nos discipulados, né, que eu faço com as mulheres que Deus manda, quem já
passou por um discipulado comigo, sabe? Eu não boto num lugar da pessoa dependente de mim. Deus me livre! Deus É até me um fardo, livre. né? É até um fardo. Vai buscar tu, vai jejuar tu, vai orar tu, vai ler a palavra tu, porque eu posso ser uma confirmação para ti. Até palavras proféticas, né? Tem que ser assim. Nenhum profeta É. traz algo do além. Exato. Uhum. Não, vai trazer e confirmar aquilo que já tá no teu coração, que Deus já tá falando contigo no teu secreto. É só uma confirmação. Uhum. Não é algo novo, porque as pessoas começam a ficar dependentes disso. E aí elas entram no lugar de, nossa, eu tô com dúvida, eu não consigo ter certeza se é Deus. Porque são muitas vozes. Muitas Silencia as vozes do mundo, faz um jejum de redes sociais, faz um jejum das amigas. Durante tanto tempo eu não vou conversar com ninguém sobre isso. Nossa, eu não vou muito pedir, bom. eu não vou Ficar pedir. levando no Eu não secreto, vou pedir né? conselho, Muito eu não vou. Eu bom. só vou, vou eu aqui, vou lá na igreja, vou ouvir aqui as coisas que. Às vezes tem um determinado momento que tu tem que jejuar até de ouvir as pregações na internet. Marcinha, Exato. amei. Eu concordo É total, isso. mas amei esse jejum de amiga e de conselho. Gente, jejum de amiga de conselho. Gente, as amigas são ótimas, é muito bom ter amigas, inclusive amigas em Cristo é muito bom. Mas assim, tem que pensar como a gente vai pedir. É. Porque assim, às vezes a pessoa só vai te confundir, porque a Sim. neurociência, isso é nem espiritualidade, é neurociência. A neurociência explica que nós só conseguimos dar conselhos a partir das coisas que nós já vivemos. Exato. Eu não consigo ver além de algo, a não ser que, né, eu tenho um dom, né, Sim. espiritual, que aí não é da minha carne. Sim. De te dar uma visão de algo, né? De te trazer algo que vai ser confirmado. A minha psicóloga fala muito isso. Vai confirmar. Confirma, tu vai saber. Uhum. E a gente sempre sabe. Quando alguém fala alguma coisa que a gente sempre sabe Sim. no nosso coração. Uhum. Por mais maluco que possa pareça. parecer. O dia que eu fui falar pro meu marido que Deus pediu pra eu renunciar às redes sociais, e daí depois eu fui falar as roupas, ele falou, tô preocupado com a tua saúde mental. E aí eu falei, eu te entendo. Porque se eu fosse tu, ouvindo o que eu tô falando, eu também acharia uma grande loucura. Mas Sim. mesmo assim eu vou seguir, porque eu tenho certeza que é Deus. Então, olha a importância de uma mulher posicionada. Identidade, saber a identidade. Saber que é Deus falando contigo. Só que tu nunca vai ter certeza se é Deus falando contigo enquanto tu ouvir todas as vozes. Uhum. E colocar todas as vozes no mesmo patamar de Deus. Eu peço pra minha amiga, eu peço pra Deus. Peço pro pastor, eu Nossa, peço é pra muito Deus. triste isso. Todo mundo. É Deus, é só o Espírito Santo que vai te trazer a paz que tu precisa pra tomar a decisão. Porque aí, se tu for pra esse lugar, nunca mais alguém vai te parar com alguma coisa que alguém vai te dizer. Nunca. Nunca mais. Nunca mais. Hoje eu coloquei a calça que eu tô vestindo, né? E aí, amém, glória a Deus, dei uma emagrecida. E a calça tá enorme, enorme em mim. E eu olhei no espelho e pensei, Jesus, tá parecendo um saco de batata. Pensei, a minha carne pensou, ali na agenda, né? Já tava cronometrada, mas estava em paz. Vou passar numa loja, pegar uma calça. Daí, imediatamente veio assim, pra quê? Você vai ficar até sentada no podcast. Pra quê fazer essa correria? Pra quê? Só desnecessariamente. Eu mandei tu comprar uma calça. Tu precisa, tu não tá com uma calça. Pra que é a calça? E hoje eu me pergunto muito pra que eu quero fazer as coisas. E aí, imediatamente, eu crio alguns gatilhos. Então, por que eu quero comprar calça? Ah, para aparecer. Ah, então já sei, não preciso comprar. Muito Uau, bom, uau. muito bom. Já deu uma aula aí sobre consumo. Consumo consciente. consciente. Muito bom. Esse papo tá muito bom, né, guria? É. Gente, acho que já falei até demais, vocês não me xinguem. Não, Lá no meu podcast, as maravilhosa. pessoas me xingavam. Que Maravilhoso. eu falava muito, eu falava, eu sei, vocês têm razão, eu preciso melhorar nisso. Então, vamos, pra encerrar, um conselho que tu daria pra Márcia. Estamos falando de conselho, né? É, lá atrás. Pra Márcia lá atrás, busca a tua intimidade com Deus. E não para até que tu tenha certeza de que tu tá totalmente nas mãos dele. Muito bom. Posso te dar 1000 conselhos, eu posso te falar qualquer frase bonita. Mas se tu tiver com Deus, que é a coisa que eu mais desejo pra vida do meu filho. Se ele caminhar com Deus, pronto, eu já tô Tudo satisfeita. certo. Porque eu sei que ele vai estar vivendo o que é para ele viver. Bom ou ruim. Qualquer outro conselho vai te direcionar para as coisas do mundo. Eu não sou Deus. Eu não sei o que Deus quer pra ti, o que Deus quer pra ti, o que Deus quer pra ti. Talvez Deus quer pra ti o oposto do que ele quer pra mim. Vai ter determinadas estações que eu creio que Deus vai te mandar trabalhar. Não, agora tu vai baixar a cabeça e vai trabalhar. Só que até nisso, tu não vai se sentir cansada, porque Deus vai te dar a energia que tu precisa. Então, eu não tô aqui dizendo que a mulher, para viver o papel dela, é um lugar... Eu creio que Deus está me dando uma fase de mais descanso, mas vai ter um determinado momento que ele vai me mandar pro mundo. E aí eu vou me lembrar desse tempo. Então, desfruta da fase que tu tá vivendo hoje, por mais que ela doa. É uma preparação para a próxima fase. Não ignora nada. Nada no reino de Deus é desperdiçado. Muito bom. Nossa. Nada. Nada é um desperdício. Nenhuma dor é um desperdício. Nenhuma alegria é um desperdício. Não existe contratempo.
no reino de Deus. Então, aproveita. Mas a única coisa que tu precisa fazer é buscar Deus incansavelmente. Tudo Porque se tu coopera para viver o bem. o que Ele quiser, pronto. Tu vai sentir paz, tu vai ter energia, tu vai ter fôlego e tu vai ter posicionamento. Não importa mais o que as pessoas vão te dizer. Tu vai saber que tu tá fazendo aquilo para agradar o coração de Deus. Então não importa mais. O que nada ninguém vai te dizer e ninguém vai te parar. Sim, muito bom. Esse é Uau. o conselho. Lindo. E um livro. Um livro que mudou a tua vida, tirando a Bíblia, tá? Porque a gente Não, sabe eu que a diria Bíblia a mudou Bíblia. toda a nossa vida. Um livro que mudou a minha vida. Ai, não sei. É que eu tenho. Eu diria que esse que eu tô lendo agora vai mudar para sempre minha vida. Que é? Que é Cuidado com o Seu Corpo. Não, o Cuidado com o Corpo, do Luciano Subirá. Ah, legal. É como cuidar do corpo à luz das escrituras. Ah, Então, legal. tipo, é um embasamento bíblico do porquê você deveria cuidar do seu corpo. E como essa sempre foi a minha maior dor, eu creio que esse livro veio num momento onde eu vou selar uma cura. Amém. Glória a Deus, em nome de Amém, Jesus, Senhor. receba essa cura. declaramos. Declaramos. Então, eu diria que esse livro, porque eu acho que ele é um dos maiores maus da nossa geração. Ela sempre foi uma das minhas maiores dores. E enquanto eu não resolvi isso, nada na minha vida andou. E olha que lindo, esse vídeo do meu testemunho já edificou a vida de muitas mulheres. Então, se a minha vida acabasse aqui, eu já diria que teve que a mão de Deus, que ele proporcionou que eu tivesse essa dor, para que hoje eu conseguisse ver que eu conseguia ajudar outras pessoas. Muito bom. Então, Muito esse bom. livro é muito profundo, mas, nossa, eu poderia, sei lá, Ah, trazer infinitos livros. A Experiência do Lar é um livro para muitas mulheres. a né? gente adora. vários. A experiência do lar é lindo, um baita tapa na cara, puxão de orelha, volte pra cá, faça as coisas bem feitas. As prioridades, tá lá, né? A celebração Deus. da disciplina. Ai, Muito demais. bom. Ela é Muito fantástica. disciplina. Ela é Ai, tenho maravilhosa. dificuldade de orar, né? Tenho dificuldade de manter essa constância. Por que orar? Como orar? Celebração da disciplina. é muito É um bom. livro Como a muito David Tavares bom. era excelente, né? Excelente. A gente via a excelência E leveza, do reino. né? E leveza. Eu quero, Mas eu ao quero mesmo ser tempo essa, eu firmeza. quero ser essa mulher Mas ao doce, mesmo tempo leve. firme, né? Ela era firme, posicionada. leve, posicionada. Nossa, E uma família maravilhosa. que é um legado. É Ali- verdade. a gente consegue ver quando uma mulher teve sucesso na vida quando a gente olha pra Aham. família dela. Exato. Bom, antes dela falecer, né? Antes dela partir, o último conselho que ela deu à mesa, não sei se vocês assistiram esse vídeo, Não. ela deu, acho que foi o último jantar dela. O último jantar dela em isso tá no livro. família. O último jantar dela em família foi dando conselho pra cuide do seu casamento. Cuide da sua família, sabe? Porque se você cuidar do seu casamento, É. você também está honrando a Deus. Cuidar do seu É. casamento significa se curar para ser a melhor pessoa para o outro. Então isso resolve tudo, porque você é uma mãe melhor, uma esposa melhor, tudo melhor, né? Uau. Muito Ai, bom. que lindo. Que baita podcast, né? Ai, a gente tá muito feliz. Nem sei quanto tempo deu. 2 horas, eu As acho. 2 horas. Mas pra Deus isso não conta, né? Porque E pra poderíamos ele... ficar mais horas Com também, certeza. tranquilamente, Com né? certeza. Muito bom, obrigada, Marci. querida. Amém, Muito nossa. obrigada. Foi uma aula, foi gostoso, foi leve e profundo ao mesmo tempo, porque essa é você, né? Na verdade. Então, se você aí em casa gostou, compartilhe com as amigas, comente a frase que mais te tocou, deixe seu recado de carinho pra Márcia, a gente vai mostrar pra ela e a gente vai amar ler. Afinal, isso aqui é pra você. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!